Como a inovação, tecnologia e inteligência artificial podem ajudar no desenvolvimento do seu negócio. Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Mais Negócios. Um lugar de inspiração, informação e educação empresarial gratuita para ajudar você a levar a sua empresa, o seu negócio para o próximo nível. Se você está me ouvindo no Spotify, já se inscreve aqui, deixa o seu like, envia para alguém que precisa saber dessa informação e se estiver no YouTube, inscreva-se no canal, dá um joinha, ativa as notificações aí no sininho para você não perder nada. Vamos começar logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao podcast Mais Negócios. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, mestre em gestão de empresas pela Universidade de Mondragón, na Espanha, consultor empresarial há mais de 20 anos e o mais importante, empreendedor como você. Eu conheço suas dores e seus desafios e por isso que a gente traz aqui para o podcast sempre informação que pode ajudar no desenvolvimento do seu negócio. E para o bate-papo de hoje, temos um convidado muito especial, professor Ângelo Lola, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alessio. Eu acho que é um grande prazer poder falar sobre esse tema de inovação. É algo que já tenho trilhado há bastante tempo, mas a gente precisa continuar conversando sobre isso. É isso aí. Então eu queria aproveitar esse momento inicial, pedir para que o senhor se apresente, dê suas credenciais, diga como foi que o senhor chegou a esse tema na sua jornada profissional. Perfeito. Eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro eletricista de formação, fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, na área de engenharia de computação, bem ligado à área de inteligência artificial, que a gente vai bater um papo hoje sobre isso também. E vim ser professor aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, na UFES, desde 2006. Mas a partir aí de 2009, 2010, um pouco antes disso, eu comecei a me envolver muito com as discussões sobre a área de tecnologia, particularmente tecnologia da informação, que é mais próximo da minha formação, e obviamente começando a me relacionar com as empresas da área de TI aqui na cidade. A gente teve uma discussão acumulada aí em termos de políticas públicas na APL, Arranjo Produtivo Local, para a área de tecnologia da informação, e comecei a me envolver mais com o tema. E em 2011, eu ingressei como coordenador de transferência de tecnologia no Núcleo de Inovação Tecnológica da universidade, e desde então eu tenho capitaneado essa área. Como eu fui também coordenador do curso de Engenharia de Computação, a gente fazendo uma revisão curricular, a gente notou que a gente não estava cumprindo dos nossos objetivos, que era estimular novos empreendimentos na área de computação, na área de tecnologia da informação aqui em Feira de Santana. E aí a gente resolveu implantar no curso uma disciplina de empreendedorismo obrigatória para todos os alunos. Na verdade, eram duas na época. Foi assim, olha, empreendedorismo não é algo natural. A gente precisa, obviamente, imaginar que as pessoas já nascem com talento, já nascem com as informações necessárias. Não, a gente precisa também capacitar para esse fim. E a partir de então, me tornei também professor de empreendedorismo na área de computação. E hoje, obviamente, ensino também na pós-graduação, nos cursos de mestrado e doutorado. A gente também trabalha com inovação e com empreendedorismo tecnológico. Então, é um tema que é bastante caro para mim. De incentivar isso, eu tenho uma história relativamente longa. Inclusive, em alguns programas, aqui em Feira de Santana, eu descarto o programa Feira Empreende, que foi capitaneado inicialmente aí pelo Sebrae, estimulado, para poder juntar todas as entidades empresariais, entidades de apoio, para discutir o ambiente de negócio em feira, e, obviamente, como é que a gente lida com esse tema. Desde então, eu tenho provocado, a inovação tem que ser pauta. Se a gente está falando de ambiente de negócio, inovação tem que ser pauta. Mas mesmo que a discussão seja antiga, não é só antiga no contexto daqui de Feira de Santana, na verdade é antiga no Brasil, 2004 para cá a gente tem uma discussão acumulada. Eu acho que o tema de inovação precisa ser tocado no assunto, a gente conversou um pouco aqui antes, sobre como esse tema ainda parece um grande mistério, e precisa ser discutido. Então é um grande prazer poder estar aqui, falar sobre inovação, vamos falar sobre startups, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre o que a gente precisa fazer para apoiar novos empreendedores, inovadores, e vamos falar um pouquinho de inteligência artificial também, que é minha área de pesquisa, de interesse também. Bacana. Vocês já viram aí que o assunto hoje é quente, E vocês vão ver a relação que todas essas temáticas têm a ver com o seu negócio. Isso vai ficar bem, bem claro. Professor, eu quero começar então, vamos pegar pelo conceito, O que é essa tal inovação? Porque quando a gente fala em inovação com o empreendedor na ponta, ele acha que é algo muito complexo, que não é para ele. Olha, eu sou muito pequeno ainda. Então, o que é inovação? Perfeito. Obviamente, o conceito de inovação, existe aquilo que a gente chama de senso comum, Quando as pessoas usam a palavra inovação. Ah, não, esse produto aqui é inovador. Às vezes,
Pode ser até porque ele colocou uma rotulagem nova, né, uma embalagem nova para o produto. Eventualmente isso teve a forma de isso para ir para o mercado também foi modificado. Assim como, obviamente, as pessoas às vezes associam inovação muito com a ideia de inovação radical, né? Eu coloquei uma coisa que não existe no mundo inteiro, né? Isso vai mudar a realidade do mundo, né? A gente tem que entender que inovação não é um jogo de sim ou não, né? De 0 e 1. Não, na verdade, existem vários graus diferentes, né? Talvez o primeiro nível que a gente precisa falar de inovação é aquele que chama de inovação interna, né? Então vamos pegar o caso, por exemplo, de uma padaria, que eventualmente a massa é sempre feita na braço, né, de forma manual pelo padeiro. Mas imagine que eventualmente aquela empresa resolve incorporar um novo maquinário, né, que eventualmente algumas outras padarias já utilizam, mas para ele é uma inovação. Isso vai mudar uma realidade, isso vai mexer no seu custo de produção, vai mover a sua escala, a sua capacidade em si de produção e de entrega desse produto. Isso é uma inovação interna, né? Mas imagine também que agora essa padaria resolveu agora propor um novo tipo de pão, né? Ele resolve descobrir que ele conseguiu uma mistura um pouco diferente de um pão sem glúten, né, que atende um certo segmento da sociedade que tem crescido, né, buscando esse tipo de produto. Ele pode se posicionar no mercado, estabelecer uma vantagem competitiva a partir desse produto inovador para o seu mercado local. Ah, mas em outra cidade já tem. Ok, mas naquele seu mercado local ainda não tem. Quando eu digo local, pode ser no seu bairro, na sua região, na cidade ou no próprio município, não tem esse produto. Ele eventualmente está fazendo uma inovação. Agora, obviamente, a gente pode falar assim, não, mas existe um outro tipo de escala que isso pode crescer? Pode. A gente pode falar de uma inovação que abrange diversas cidades, o estado inteiro, outros estados do país. A gente tem muitas empresas aqui em Feira de Santana que têm vantagens competitivas, né, e produtos que têm diferenciais consideráveis, inovações em relação a produtos entregues em outras cidades, produzidos em outras cidades, então consegue escala também. E, obviamente, a gente pode falar de inovações também a nível mundial, né, aquele produto, eventualmente, que tem um diferencial suficiente para competir na escala, né, mundial. Então, quando a gente fala de inovação, um dos documentos, né, que se cita muito é o chamado Manual de Oslo, né? Esse Manual de Oslo diferencia 3 tipos de inovação, né? A inovação tecnológica, a inovação de mercado, a inovação de marketing e a inovação organizacional. Quando a gente fala de inovação organizacional, quer dizer, é uma forma nova da empresa se organizar internamente, estabelecer sua governança, como lida com seus setores, né, e, eventualmente, como é que ela funciona enquanto empresa. Quando a gente fala de inovação de marketing, é a inovação de como eu vou abordar o mercado, o que é que eu vou levar ao mercado, né? E um exemplo que eu gosto muito de colocar é o exemplo do Netflix. As pessoas imaginam que a Netflix é uma grande plataforma tecnológica, mas a história da Netflix, na verdade, é muito curiosa. O Netflix, na verdade, olhou para uma época, e aqueles que estão assistindo a gente talvez lembrem ainda de uma coisa chamada locadora de DVD. Locadora de DVD. As pessoas costumavam, no modelo de locadora de DVD, é um modelo de aluguel. Né? Então, dar um passo atrás, ainda tinha locadora de fita cassete. Eu conheço esse termo, mas não vamos denunciar nossa idade aqui nesse momento. Vamos fazer de conta que existia um negócio chamado DVD, que a gente não conhecia o fita mais cassete. Moderno, então o modelo era muito assim, olha, você precisa visitar a loja, tem aqueles DVDs que estão colocados nas prateleiras, você olha aquilo ali, dá sorte ou não de encontrar um lançamento. Encontrar um lançamento era uma dificuldade. Né? E era caro? E era caro. Ou então você tinha que devolver em 24 horas. Você assiste o filme e tem que devolver. Se não devolvesse, tinha multa. Então o modelo de negócio era um modelo baseado em aluguel, com valores, né, com diárias e ao longo do tempo, né, de quanto tempo você poderia ficar com aquele filme diferenciado. Se era um filme que ninguém queria. Uma limitação geográfica. Limitação porque geográfica, se estivesse muito distante da sua casa não fazia sentido. Perfeito. Então, obviamente, a cultura do bairro, né, se eu preciso de uma locadora próxima, né, nesse sentido. Né? E esse modelo de multa, né? Se você não assistir rápido, você tem que devolver. Aí veio o Netflix, ele começou isso nos Estados Unidos, a gente não conheceu aqui no Brasil, com o modelo assim, por que não, em vez de alugar, eu não posso assinar DVDs? O que seria assinar? Eu pago um valor fixo, mensal, e eu tenho o direito, por exemplo, de ficar com 3 DVDs comigo, por quanto tempo eu quiser. Né? E aí isso poderia ser um plano. Né? E aí, como é que eles lidavam com essa questão? Eles eram enviados pelo correio para a casa das pessoas. Você poderia ficar com 3 DVDs, enquanto você não devolvesse, você não poderia solicitar nenhum DVD. Se você quisesse ficar com aquele filme por 1 mês, 2 meses, o problema era seu, você continuava pagando a sua mensalidade. Né? E isso, então, permitiu que ele mudasse, né, sacudisse o mercado, não com uma inovação tecnológica, mas com uma inovação de como abordar o mercado, de modelo de negócio. E isso, obviamente, envolveu, por outro lado, uma forma diferente de licenciar junto às produtoras de filmes, né? A indústria cinematográfica, que ela tinha autorização para, inclusive, fazer cópias dos filmes, pagando royalties para cada cópia, mas permitia, por exemplo, que ele conseguisse entregar o lançamento para o maior número de pessoas que quisessem aquele lançamento. Né? E isso mexeu profundamente com a base do mercado. Quando o Netflix surgiu, a internet não suportava streaming de vídeo, como a gente está fazendo aqui, né, com esse podcast. Não tinha capacidade para fazer isso. Então ele começou com o modelo de DVD. Então, quando a gente fala de inovação, às vezes você pode inovar no modelo de negócio. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, tem uma barbearia que, em vez de trabalhar com, né, fazer barba
avulsa, você assina a barbearia. E você pode ir Perfeito. quantas vezes quiser. Eu, inclusive, faço barba, né? O meu barbeiro, ele é por assinatura. Perfeito. Eu pago um valor mensal, debitado no meu cartão de crédito. Ele já tirou o modelo de recorrência. Ele já tirou a dor do pagamento, Sim. né? Porque você bota no cartão e parece que você não está pagando por aquilo. Ele tem a previsibilidade de receita. Perfeito. E o custo... E fidelização. Fidelização. E o custo fica muito mais acessível para mim, porque eu posso fazer quantas vezes eu quiser durante o mês. E isso é inovação também. As pessoas, normalmente, a sua inovação só pode ser tecnológica. Não, isso é inovação. E a gente tem visto, na verdade, diversos negócios surgirem a partir da inovação em modelo. Né? Rever o modelo, repensar o modelo de negócio e trocar esse modelo. E quando a gente fala, obviamente, por terceiro lugar, o que a gente chama de inovação tecnológica. E pode ser inovação do próprio produto, né? O próprio processo de fabricação. Às vezes, para o cliente que está do lado de fora comprando o produto, ele não vê uma mudança no produto. Mas a forma, às vezes, como ele é fabricado, como ele é produzido, como ele é entregue, né? Ou até como ele é distribuído, isso muda radicalmente, né? Ou tem aprimoramento de algum tipo, né? Olha, eu vou fazer uma entrega agora e eu vou fazer essa entrega por uma outra via que vai ficar mais barato, vai reduzir meus custos e eu consigo ser mais competitivo no mercado. Ou então o produto em si, ele tem alguma inovação associada com ele, que pode ser uma inovação no sentido de uma invenção, uma coisa completamente nova, um produto que ainda não existe no mercado, ou eu faço um aperfeiçoamento de um produto que já existe no mercado. De olho sempre em quê? Na minha concorrência. Então a inovação está associada com o conceito de vantagem competitiva. Eu preciso me diferenciar no mercado para conseguir me posicionar no mercado melhor e, eventualmente, conseguir evoluir minha base de clientes. Né? Então, entenda que inovação, na verdade, é um sentimento que todo empresário deveria ter, de olhar para aquilo que ele faz, assim, como é que eu me diferencio em relação aos meus concorrentes. Como é que eu faço melhor o que eu faço hoje. Perfeito. E aí, uma coisa que vem muito forte, e antes do nosso bate-papo aqui, né, nos bastidores, a gente estava falando sobre o agro, né, e sobre um gap que ainda tem em alguns setores, em algumas empresas do setor. E aí eu vou pegar esse exemplo para a gente falar sobre uma inovação básica. Eu falava sobre inovação tecnológica, adotar uma nova máquina dentro de uma agroindústria, por exemplo, que produz mel. Eu conheço agroindústrias que enchiam as garrafas de mel ainda com uma ou duas pessoas ali colocando a garrafa. Perfeito. E colocando o mel, né, injetando ali no olho até o gargalo para poder ir fechando. Perfeito. Então, imagina quanto uma indústria consegue engarrafar, envasar de mel em um dia. E outra, sem controle de produtividade, né, eventualmente com ineficiência, com perdas, um mel que derrama, etc. E essa mesma indústria, quando nós fizemos um plano de negócios para investir 1,5 milhão para a modernização do parque, a simples aquisição de uma máquina de envase automático levou a capacidade dessa indústria de produzir 10 vezes mais garrafas de mel num dia do que ela fazia de forma manual. Quando você fala isso, e aí você tem um investimento para adquirir a máquina, sim, mas quando você pega isso ao longo do tempo e contabiliza pelos salários dos trabalhadores que estavam ali, né, mais os encargos, mais férias, 13º e tudo mais, a adoção dessa inovação, dessa nova tecnologia, possibilitou uma redução de custos absurda para essa agroindústria de mel, o que fez ela levar essa vantagem para a ponta da gôndola, reduzindo o custo do mel. E conseguindo se diferenciar. Conseguindo se diferenciar e conseguindo ter mais competitividade. Perfeito. Então, a gente está falando aqui de mais negócios, então como é que eu faço mais negócios a partir da inovação? Tecnologias que podem te dar, por exemplo, mais competitividade com a redução do seu custo. É o que a gente espera, na verdade. Eu acho que a inovação só vai fazer sentido de verdade se eventualmente ela trouxer algum diferencial, né? Diferencial de mercado, de posicionamento de mercado, né? Às vezes a inovação também ela é empurrada, ela é conduzida, é induzida também por regulamentação, né? Às vezes, vamos pegar, por exemplo, o mercado automobilístico, né? Então, o mercado automobilístico tem uma série de legislações que, por exemplo, vão falar sobre emissão de poluentes. E à medida que a legislação aperta, as indústrias têm que se mexer para poder conseguir dar conta dessa nova demanda, porque é uma demanda ambiental, porque existe uma questão maior associada com isso, né? Então, diversos, eventualmente, elementos podem ser indutores de inovação. Né? Até as compras governamentais, né? Se o governo diz, eu só vou comprar se for assim, e existe um grande volume, as pessoas vão querer, eventualmente, inovar para poder conseguir entregar da forma que existe, eventualmente, um cliente que está demandando e só quer daquela forma também, né? Inclusive, o governo criou agora um mecanismo que é muito importante para o microempreendedor, para o MEI, para o microempreendedor individual, que é uma plataforma onde qualquer MEI pode se cadastrar e na hora que tiver um serviço naquela região ali de atuação, Perfeito. Ele recebe os pushes dizendo, olha, foi aberta uma licitação na sua área e você pode concorrer para prestar serviços ali à prefeitura, governo
ou estadual ou federal. Então, é a tecnologia a serviço também dos pequenos negócios. Não, e mais do que isso, assim, eu acho que é importante também dizer que inovação também não é, o lugar dele, obviamente, não é somente no setor produtivo, né? Então, aí você fala de uma inovação governamental, né? Criar esta plataforma em si. Obviamente, já existe uma tecnologia digital envolvida com isso, mas existe um novo modelo de como se contratar. Em vez de fazer um ritual anterior, vamos criar um outro ritual que vai ser mais democrático, por um lado, vai abrir possibilidades, eventualmente evitar aquele jogo de cartas marcadas, que sempre é o mesmo cara grande que ganha nisso. Então, é o governo também entendendo que incorporar inovação também na sua forma de fazer, né, nos seus processos internos, pode também alterar a realidade e pode ser política pública. E né? favorece os pequenos negócios. Também. Que atualmente no Brasil correspondem a 96% dos CNPJs, geram mais de 55% dos empregos formais e que muitas vezes não é suficientemente competitivo para disputar com uma grande empresa a nível de organização, etc. E outra coisa que eu acho que é importante também comentar talvez uma das grandes barreiras quando se fala de inovação é a ideia de que você tem que pensar aquilo ali não no curto prazo. Às vezes, como esse caso você comentou, né, da máquina, ele tem que olhar no médio ou eventualmente no longo prazo. Aquela pessoa que tem aquele viés muito imediatista, que eventualmente só está pensando assim, olha, quanto é que isso vai me dar no próximo mês de retorno, e não consegue vislumbrar o que é um retorno de um investimento, um ROI, né, que eventualmente vai se pagar em 2 anos, 3 anos, né, ele eventualmente sabe, eu não vou saber esse negócio de inovação não, porque vai me custar, ele vai demorar para me dar retorno. Mas ele tem que ter uma visão de futuro, um planejamento, olha, eu preciso sobreviver no mercado. Porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. Se meu concorrente fizer, né, eu, na verdade, que eu vou perder a minha vantagem competitiva, eu vou ficar em 10 vantagens competitivas em relação. Então, a palavra-chave, quando se fala em inovação, é tratar sobre competitividade empresarial. Esse assunto é para botar um pimenta aí, tá? Para você que acha que não é para você a inovação, que é caro você investir numa nova tecnologia, imagine que o seu concorrente está fazendo esse investimento. Isso pode levá-lo a uma eficiência maior de mercado, como, por exemplo, o exemplo aqui do mel, né? O produto pode chegar na gôndola mais barato do que o seu e por mais atributos que você tenha, o cliente, no final, pode escolher o do seu concorrente porque ele colocou mais inovação, mais tecnologia no seu processo e conseguiu entregar mais valor para o cliente. E o professor Ângelo falava também aqui sobre que essa inovação ela pode ser uma coisa disruptiva ou incremental, né? Ou seja, eu posso fazer pequenas melhorias ao longo do tempo e não necessariamente vai revolucionar o mercado, ou muito raramente vocês têm aí as grandes disrupções que uma nova tecnologia surge para mudar completamente a lógica do mercado. Então são essas duas possibilidades aí também. Que obviamente com gradações diversas que a gente vai ter nesse meio do caminho, né? E obviamente aí, no que a gente tange, né, falando aí principalmente de inovação tecnológica, né, quando essa inovação de fato acontece. E eu acho que cabe também chamar muita atenção, né, para uma coisa que a inovação só existe de verdade se o mercado consegue ter acesso. Não existe inovação guardada no armário. Né? Se você está imaginando, né, e está produzindo alguma coisa e ninguém compra aquilo dali ainda, ninguém tem acesso, as pessoas não podem consumir aquilo que dá inovação, ela ainda não aconteceu. Né? Ela pode ser uma potencialidade, uma inovação potencial, mas não é uma inovação real. Por que é importante falar isso? Né? Porque eventualmente a gente às vezes vê pessoas, né, que eventualmente gastam muito tempo, né, às vezes anos na sua inovação e esquecem que ela precisa eventualmente colocar aquilo no mercado, até para saber se ela está na direção certa. Porque também é outra coisa, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque se o mercado não quiser a sua inovação, também ela não serviu de nada. Ela não trouxe vantagem competitiva. Né? Pelo contrário, né? Trouxe um prejuízo, um investimento que não vai ter o retorno esperado. Exato. E então um mindset, assim, uma cultura de inovação é importante, de entender que eu preciso estar sintonizado com o mercado. E quando eu digo sintonizado com o mercado, não é achando que eu sei o que o mercado quer. Eu preciso ter uma cultura de validar as coisas com o mercado, expor o mercado a minha novidade, verificar se ele quer daquela forma, porque muitas vezes ele não vai querer da forma que você propõe. Eventualmente eu troquei a forma de envase do meu mel, troquei a embalagem, achando que eu estava fazendo uma grande inovação e o mercado não aceita aquela inovação que eu propus. O que é que eu tenho que fazer? O modelo anterior, né? Ou eu deveria descobrir assim, olha, o mercado também não estava satisfeito com o modelo anterior, não quer dizer que qualquer novidade serve. Eu preciso entender melhor qual é o problema que o mercado apontou naquilo que já existe, para daí colocar a minha inovação no mercado. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, assim, eu acho que uma parte importante pense no problema que seus clientes têm,
com os produtos que já existem, com as soluções que já existem. Perfeito. Conheça e se aprofunde nesses problemas, estude bem eles, para entender aonde está a oportunidade verdadeira. Não é qualquer inovação que de fato vale a pena ser conduzida. Então, entender aonde estão seus gargalos, se for, por exemplo, um processo, como você comenta na questão. Eu tenho que analisar, emergir, conhecer aonde estão meus gargalos, o que é que eventualmente está me custando mais, eventualmente aumenta meu custo ou me faz perder faturamento, né? Para poder eventualmente mexer nos meus processos internos. Agora, eu também preciso de um produto que de fato atenda o que os clientes querem. Não adianta você querer forçar os clientes a comprarem o que eles não querem. Perfeito. Eles vão comparar e eles vão escolher. Então é melhor que eles escolham aquilo que de fato atende de fato às demandas que o cliente tem. Tem uma parte na minha palestra sobre comportamento empreendedor que eu sempre digo: apaixone-se pelo problema. Perfeito. E não pelo seu produto. Participei de várias maratonas como mentor, né? Que eu tive o prazer de estar com o professor Ângelo, Isso. alguns coordenando, inclusive as maratonas, seja pela Rede Mais, seja pelo Sebrae, aqui em Feira de Santana. E aí, quando a gente vai mentorar esses empreendedores, o que é que a gente encontra? Pessoas extremamente apaixonadas pela sua ideia. Isso. Porque eles conceberam, segundo o seu repertório, as suas experiências, que um determinado produto é bom, que o mercado, precisa disso, e ele se apaixona pela ideia. Ele tem dificuldade de mudança, ele tem dificuldade de ouvir as pessoas. Não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo problema. Se apaixone tanto, mergulhe tão fundo para você entender o que é que o mercado tem, que você deseja resolver, que você vai ter os melhores insights para poder desenvolver uma solução sob medida. Perfeito. Porque senão a inovação não vai servir de nada, porque ela está alinhada às suas experiências e não ao que a fatia de mercado que você quer alcançar precisa. E aí a gente tem algumas técnicas para fazer isso, né? Quando a gente tem uma ideia, tem um processo de validação dessa ideia. Exato. Que pode ser através de um protótipo, através de um MVP, né? Para que a gente possa entender, expor, botar na mesa o que a gente está desenvolvendo a tempo de mudar, fazer melhorias antes de investir mais tempo, dinheiro nessa característica. Exato. E uma das coisas que eu acho que é extremamente importante, e aí vamos falar inclusive para as empresas mais tradicionais, escute seus clientes. Não para vender o seu produto, mas para ouvir deles o que eles têm a dizer para você sobre o que você comercializa, sobre o que você vende. Entenda qual é a demanda que ele tem, como ele quer consumir. Às vezes a mudança, inclusive, da gramatura, do tamanho da embalagem. Assim, mas eu preciso de um produto que seja uma embalagem menor, porque eu sou um cliente que mora sozinho, você está me vendendo litros e eu preciso, na verdade, de alguns poucos ml. Se eventualmente o cliente já sinaliza isso, já mostra para você a oportunidade. Né? Então, conversar, debater, escutar os clientes é parte entender como importante. Ele resolve hoje o problema, né? Perfeito. Então, vocês podem inovar sempre escutando os clientes. É deles que vocês têm que ouvir a demanda. Agora, nunca pergunte para o cliente necessariamente qual é a solução que ele quer. Essa solução tem que vir de você. Você pode ouvir dele o problema dele. Peça para ele relatar as experiências que ele tem com o seu produto, com o produto da concorrência. Descubra onde é que está a oportunidade e ofereça ela para esses seus clientes. Maravilhoso. E aí, professor, eu sempre... E aí, só para a gente pensar um pouquinho mais nisso, né? Como é que eu posso melhorar isso dentro do meu negócio? E aí o senhor falou há pouco sobre mentalidade, né? A inovação também tem a ver com o mindset do empreendedor? Tem a ver com essa abertura da mentalidade para novas experimentações, para correr novos riscos? Porque inovar também é correr riscos, né? Perfeito. Então, inovação também tem uma relação com a mentalidade do empreendedor? É um olhar novo, né? Um olhar renovado que ele precisa ter, né? Porque o que a gente encontra muitas vezes é aquela pessoa que diz, mas eu já faço isso desta forma há 5, 10, 2 décadas. Eu sempre fiz assim. Por que eu tenho que mudar? Porque se você não mudar, os outros vão mudar. Né? Então é um olhar renovado que começa a olhar o mercado e os clientes como sendo um lugar de oportunidades. Né? A oportunidade existe, a possibilidade de crescer existe. A pergunta é o que você vai fazer para conseguir abordar isso. Então, às vezes, é uma indústria, né, mais convencional, né, que, eventualmente, por exemplo, não oferece, né, presença digital. Que você procurar na internet, você não encontra cadê a página dela, cadê o Instagram dela. Cadê essa criatura, meu Deus? Então, assim, obviamente, a sua visibilidade fica muito reduzida nessa forma de abordar seu cliente. Então, às vezes, você se esconde da sua própria base de clientes e precisa criar isso. Então, estar antenado, acompanhando, descobrindo o que existe de oportunidades que são, eventualmente, né, podem deslanchar esse seu negócio é a parte importante. Então, um olhar renovado que não olha as reclamações do cliente como simplesmente reclamações, olha como uma oportunidade. Olha para o mercado e olha para a concorrência, não para reclamar da concorrência, mas para poder olhar para a concorrência e ver o que ela está fazendo bem.
eventualmente você precisa fazer melhor do que ela também. Então é um olhar que vê oportunidades em vez de ficar olhando simplesmente problemas e reclamando o tempo inteiro. Então essa renovação de olhar, eu acho que é importante. E um olhar que está assim, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Eu vou tentar fazer melhor e eu vou escutar o que o cliente quer e oferecerem para ele o que de fato ele demanda, né? Então esse olhar eu acho que é extremamente diferente, né? Quando alguém fala de inovação, né? É de fato se posicionar. E além disso, a gente também fala assim, olha, você precisa olhar o contexto, né? Um problema ele não acontece isolado. Ele acontece dentro de um contexto. Esse contexto envolve quem são as pessoas, quais são as suas motivações, quais são as suas dores que ele sofre, né? Eventualmente, a partir disso, você analisa o contexto, de onde o problema vem. E principalmente aí, o Elon Musk, né, que é tido, obviamente, com todas as restrições a ele, mas sempre perguntar por quê. Pergunte por quê, pergunte por quê, pergunte por quê. Por que esse problema existe? E aí pergunte de novo por quê. Até você tentar descobrir qual é a causa raiz que gerou aquela situação. E às vezes a oportunidade não é aquela oportunidade imediata, mas existe uma oportunidade por trás que é muito maior, que pode ser talvez mais revolucionária, se você olhar para essa oportunidade, né? Então essa ideia de ser investigativo, de olhar de forma mais profunda, de conhecer melhor a realidade, pesquisar melhor o mercado, entender como é que seu fornecedor funciona, como é os bastidores dele, o que seu cliente faz com o seu produto, como é que ele leva para casa, o que ele faz quando ele chega em casa com esse produto, tudo isso eventualmente pode ser um lugar diferente. Mas é um lugar que tem que investigar, né? Como se fosse um detetive mesmo, né? Eu vou ficar investigando, tentando entender e mapeando melhor isso daí. E isso pode gerar oportunidades. Eu estou correndo atrás de oportunidades, né? Então esse mindset está associado. Perfeito. E para falar um pouquinho sobre essa minha preocupação com a inovação e com a relação que ela tem com a mentalidade do empresário, eu vou pedir uma licença aqui para trazer esses 3 eixos do Manual de Oslo para dar um exemplo real, né, de uma empresa convencional. Né? Lembrando que nesses mais de 20 anos de consultoria empresarial é o que eu mais encontro. Então, se eu pegar uma empresa, uma loja de roupa, a padaria de Seu José, eu for pensar aqui nos 3 eixos, e aí por que é tão importante a mentalidade do empresário estar voltado para a inovação, se eu pensar na forma organizacional, a forma como ele gerencia a padaria, a forma como ele gerencia a loja de roupa, né? Se ele mistura as contas pessoais com as contas empresariais, sim, se quem decide tudo é ele ou se ele já delega para outras pessoas fazerem aquela parte. Então, inovar do ponto de vista organizacional pode ser um primeiro passo para Seu José melhorar sua padaria. Né? Ele melhorar a tecnologia. Opa, eu vou usar o sistema de informação não só para registrar as vendas, mas agora eu também vou controlar todo o meu estoque por ele, vou fazer a gestão com fornecedores vou registrar os meus clientes para que eu possa ter um CRM ali, me relacionar melhor com as pessoas, oferecer ofertas, etc. E eu vou conectar essa minha padaria nas redes sociais com uma estratégia de tráfego pago, de influenciadores, etc. Vou posicioná-lo bem no Google, em todos os mecanismos de busca, para pensar aí no eixo do marketing, né, da inovação no marketing. Só para trazer isso para uma realidade assim, bem próxima, bem popular, para a gente ver que a inovação ela pode ocorrer no comércio aqui do lado. Talvez uma das grandes preocupações que a gente tem quando a gente fala de inovação, e aí os mapeamentos, as pesquisas que acontecem no Brasil, quando se pergunta para o empreendedor o que há de novo no seu negócio, a grande maioria vai dizer, eu não tenho nada de novo. E isso é preocupante, quer dizer que ele está fazendo o mesmo igual ao que está do lado. Com uma sociedade que muda a um ritmo cada vez mais acelerado a cada dia. Então, a pergunta fundamental é todo empreendedor, aquele que está como gestor na área de negócios, é perguntar o que é que eu faço diferente dos outros negócios que já existem. Porque se você se responder, eu não tenho nada de novo, a chance de você fechar suas portas é muito grande. Seja agora, seja daqui a alguns anos. Mas a concorrência vai tentar se mexer, alguém vai se mexer e vai tentar eventualmente mexer nesse mercado. 46% das empresas fecham as portas até o 5º ano no Brasil. E estamos falando de empresas tradicionais, né? Depois a gente vai entrar no assunto de startups, vocês vão ver que essa estatística, inclusive, é muito pior para as startups. Mas existe um motivo de por que isso acontece, né? Mas é extremamente importante, né? Assim, todo empresário, olha, o que eu tenho de diferente, o que eu tenho de novo em relação ao meu concorrente. Seu concorrente pode estar na sua rua, pode estar na sua cidade, ou ele pode vir de outra cidade. É interessante falar isso, porque às vezes a pessoa só olha para o seu mercado, no seu bairro, né? Ou eventualmente da sua cidade. Mas o cliente, eventualmente, vai comprar de outra cidade e ele não vai precisar nem ir lá. Ele vai pegar o celular, vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, vai descobrir que lá tem um produto que ele quer, que é mais interessante, mais barato ou de melhor qualidade, e vai mandar entregar na sua casa sem sair de casa.
né? Então, obviamente, entenda que sua concorrência pode estar em qualquer lugar. E sua concorrência pode ser direta ou ela pode ser indireta também, né? Entender, por exemplo, que um cinema concorre com um bar enquanto ambiente social de entretenimento. Claro. E se você eventualmente não perceber isso, você vai ser atropelado por uma concorrência que nem você sabe que existe, né? Então, entender também que o consumidor ele tem demandas, tem problemas que podem ser atendidos por um ou por outros produtos similares ou produtos completamente diferentes também. E aí um dado para poder justificar, até para poder explicar essa, digamos assim, essa globalização, né, do mercado. O varejo ano passado, aqui no Brasil, cresceu 4%. O varejo tradicional teve uma queda, uma redução, né, uma redução de 4% no varejo tradicional. Sim. O digital, eletrônico, as vendas por sites, marketplaces, WhatsApp, Instagram, o varejo digital ele cresceu 24% ano passado. Ou seja, os 4% de crescimento do varejo veio de 4% a menos do tradicional e 24% do varejo digital. Então, o que é que isso está me sinalizando? Não é uma opção eu ficar só no varejo tradicional. Não é uma opção, sob o risco de eu estar reduzindo 4% ao ano. Perfeito. Então, se eu tenho qualquer negócio no varejo, eu preciso já olhar agora como é que eu digitalizo isso. Perfeito. E é importante também as pessoas acham que uma coisa, ou você é digital ou você é físico. Na verdade, existe uma experiência, um professor Silvio Meira usa o termo figital. Né? Você pode ser físico e digital ao mesmo tempo e criar uma experiência única para o cliente, né? Onde ele pode falar com você pelo WhatsApp, ele pode falar com você pelo direct do Instagram, ele pode vir pessoalmente na sua loja e você, qualquer etapa, o cliente que escolhe se ele quer aquela etapa, que ela seja uma etapa digital ou se ele quer a etapa física. O que isso quer dizer? Né? Imagina, por exemplo, que o cliente quer comprar um produto na sua mão. Né? Ele pode começar a conversar com você pelo WhatsApp, porque ele encontrou no Instagram, e aí você botou um link, ele eventualmente manda uma mensagem e pergunta para você, você tem um produto tal? Temos. Eventualmente ele pergunta logo em seguida, assim, aonde você está localizado? Você manda o endereço. Ele vem até a sua loja, conhece o produto, eventualmente, olha, eu vou decidir depois. Eu posso fechar novamente agora o produto pelo WhatsApp? Pode. Ele conheceu o seu produto fisicamente, fechou com você o negócio e depois ele pede para, inclusive, entregar na casa dele. Então, ele repare que ele pode ficar trocando esses canais digitais pelos físicos da forma como ele quiser. Interação, e você precisa criar uma trilha para esse cliente. Quem define a interação é o cliente. Perfeito. E aí você integrar essas duas formas, né, o digital com o físico, porque o mundo e o consumo, aqueles produtos que são meramente digitais, as pessoas acham que isso vai ganhar. Não tem como. Se a gente está falando de um copo não dá para ser digital. Eu preciso de um copo físico. O mundo é físico, a gente consome coisas físicas, né? A questão é como é que o produto físico entra no digital de forma fluida. E a gente usa muito a expressão que é chamada sem atrito, sem dificuldade. Uma das piores experiências que tem é você eventualmente dizer que você atende no WhatsApp e você demora 2 horas para mandar uma mensagem. Isso é frustrante. O cara desiste de você, ele não vai melhor não estar. É melhor não estar. É melhor não estar. Então você precisa criar uma experiência e lembrar que o que movimenta o faturamento, o grande faturamento do mundo ainda é de produtos físicos. Só que como vão ser os canais de comunicação, de conhecimento, distribuição, compra, venda, etc., pós-venda, obviamente o cliente pode escolher se ele quer o físico ou ele quer o digital, né? Ou até o telefônico, se for o caso. Né? Perfeito. E só para destacar, né, que você ter uma rede social, você ter um WhatsApp, não necessariamente diz que você está integrado digitalmente com o seu cliente. Se você não tiver uma estratégia para fazer isso, de nada vai adiantar. Eu vou dar um exemplo aqui de um varejo bem tradicional, que é de material de construção. Nós recebemos aqui Josué e Ana Paula Lacerda, lá da Cidade Jardim, um abraço para vocês. E eles mostraram no exemplo prático como a pandemia foi um momento de crescimento da loja por um simples detalhe. Enquanto todo o comércio lá em São Gonçalo de material de construção só atendia fisicamente, que é a forma tradicional de fazê-lo, eles antes da pandemia já tinham um atendimento por WhatsApp, já profissionalizado, já com os mecanismos, os processos bem instalados. Então, quando veio a pandemia, ele só teve o trabalho de, claro, teve impacto no primeiro momento, mas só teve o impacto de botar mais força nisso. Então, começou a fazer tráfego pago, começou a levar os clientes para o WhatsApp. E aí o comércio deles cresceu enormemente na pandemia porque eles já tinham o canal digital ativo. Simples, o WhatsApp. Perfeito. Mas ele tem também uma estratégia para levar essas pessoas para o WhatsApp. Perfeito. Porque o fato de você atender no WhatsApp não quer dizer que seu cliente vai chegar até você.
Então, de que forma você canaliza esses clientes para o seu canal? Perfeito. Então, assim, entender que a tecnologia ela está a serviço, mas também saber fazer um bom uso da tecnologia, porque não é qualquer tecnologia que vai lhe dar diferencial também, né? Algumas pessoas, eu trouxe uma tecnologia, sim, ela vai trazer algum impacto, ela vai aumentar teu faturamento, ela vai reduzir teu custo, senão aquela tecnologia talvez não faça o menor sentido para você. Principalmente se você não tiver processo, se você não tiver gestão e você não souber utilizar adequadamente a tecnologia, né? E a gente está falando só de um tipo de tecnologia, que é a tecnologia digital e atendimento, né? É a tecnologia de acesso ao mercado, eventualmente como lidar com o cliente. Mas imagina também que o seu próprio produto também precisa ser visto também dessa forma, né? Existem novas tecnologias, inclusive na abordagem do atendimento presencial. Sim. Tecnologias que foram testadas, né, por vários estudos mostrando o melhor desempenho no atendimento de vendas se você usar um determinado script de vendas, se você utilizar técnicas de rapport. Isso também são tecnologias que não são digitais, mas que... A iluminação do ambiente pode mudar o comportamento do cliente, né? A música, tudo que envolve a sinestesia ali do ambiente pode impactar no processo de vendas. São tecnologias que não são digitais, né? Às vezes, o pastel em forma de capivara, lá né? Pode ser. Que ficou viral, onde a gente chegou, é o mesmo pastel. Só que a forma de fazer, né, os simpáticos pastéisinhos de capivara levaram a pastelaria a uma explosão de vendas. Olha que detalhes, que exemplos simples para mostrar que a tecnologia ela não precisa ser apenas exato. digital. Então, assim, eu acho que o recado principal é: entendo que inovação é uma necessidade, não é uma opção. Perfeito. Né? E pensar sempre, olha, o que é que eu posso fazer de novo em relação ao que já existe. Se você se acomodar da forma como você faz as coisas, a chance de você eventualmente ser ultrapassado vai ser muito grande. Existe uma corrida e não tem como superar essa corrida, senão você também entrar nela. Né? E existem hoje muitas, e aí a gente está aqui dando essa ênfase especial aos negócios tradicionais, mas a gente já vai falar sobre negócios mais de base tecnológica. Mas observe que existem várias tecnologias a serviço no mercado. O que você não fizer, pode ter certeza que seu concorrente vai estar fazendo, vai procurar, ele vai se integrar. Usar as tecnologias de forma plena, porque uma coisa que parece ser básica, né, como, por exemplo, usar um ERP, um software, um sistema de gestão, isso era para ser uma coisa já resolvida no mercado. Não, todo mundo usa sistema. Só que as pessoas subutilizam, professor Ângelo, o sistema. É basicamente para fazer venda. Ele não consegue nem tirar informação gerencial para tomar decisões, relatórios básicos que ajudem a promover o negócio. Então, isso subutilização de tecnologia também é perigoso. E alguns processos muito básicos, né? Vamos olhar, né, por exemplo, o uso de um ERP para poder você, obviamente, conseguir acompanhar suas vendas e, eventualmente, também acompanhar seu estoque para tomar decisão sobre compra. Perfeito. A sua gestão de compras é baseada em dados ou é baseada na sua intuição? No olhômetro. Você bate o olho e diz, eu vou comprar tanto. Né? Aí as pessoas precisam lembrar que existe uma coisa chamada custo gerencial do seu estoque. Produto parado é dinheiro que está sendo perdido. Se eu mantesse no banco, inclusive com a Selic tão alta, você estaria lucrando mais do que botando no seu estoque. Perfeito. Então, assim, se sua decisão de tomada de compra, decisão de compra está sendo baseada em dados ou na sua intuição, você já nota, o seu concorrente, se ele for mais assertivo na compra, ele também vai conseguir ter um diferencial de custo em relação a você. Né? Então, exemplo prático. Você tem seu movimento todo no seu sistema, beleza? Eu quero melhorar a eficiência do meu caixa. Estou precisando de dinheiro, eu preciso recorrer aos bancos? Às vezes não necessariamente, às vezes seu dinheiro está parado no seu estoque. 3 relatóriozinhos podem te ajudar a tomar essa decisão. Você vai lá e tira o seu inventário de estoque. Avalia como é que estão os itens de cada produto daquele. Mas são muitos itens, Alessio, 2.000, 3.000 itens. Você vai tirar uma curva ABC de vendas. Você vai ver daquele estoque de 2, 3.000 itens, quais são os mais importantes por categoria, né? Categoria A, aqueles que são mais representativos nas suas vendas, que não pode faltar, que você não pode negligenciar. B, um pouco menos importante. C, aqueles mais irrelevantes. Com base nisso aqui, você vai tirar um terceiro relatório, o estoque de itens não movimentados. Aqueles que há 3, 6 meses, 1 ano não se movimenta. Com base nesses 3 relatórios aqui, você já consegue tomar decisões para melhorar o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. Ou seja, pegando um produto que está sem movimento e colocando uma oferta atraente na sua loja,
para que reduza a sua margem, para que ele saia logo e entre dinheiro no caixa. Perfeito. Você vai poder gerenciar melhor as compras do seu produto da curva A, porque eles não podem faltar, são os que os seus clientes mais compram. Eu posso verificar se estou tendo perdas no meu estoque por prazo de validade, ou por furto, ou por qualquer outro sinistro. Falha de processo. Ou falha de processo. Então, com 3 relatórios, se sua movimentação está toda dentro de um RP, você já consegue tomar decisões que te ajudam no melhor gerenciamento de estoque, melhoria do capital de giro. E aqui a gente está falando de coisas simples, básicas, que era para ser do dia a dia do empreendedor. Perfeito. Né? Mas precisa desse olhar. E aí nós estamos aqui muito no campo dos negócios tradicionais, mas de 10 anos para cá explodiram as startups, né? O que são, afinal, professor, essas startups? Esse é um tema extremamente interessante, né? Eu vou aproveitar para contar um caso, né? Porque, de certa forma, eu acompanhei um pouco da transição de Feira de Santana, né? Em relação a essa coisa chamada de startups. Eu organizei as primeiras 2 edições do maior evento de startups, né? De empreendedorismo para startups do mundo, se chama Startup Weekend, né? Ele acontece em diversas cidades no mundo, né? E sempre a ideia é tentar trazer uma experiência de como construir um negócio em um final de semana. Em um final de semana mas com mentalidade nova, aquilo que a gente comentou, né? Uhum. É uma forma diferente de olhar para o negócio, de construir esse negócio, de pensar esse negócio. Eu não preciso de um negócio completamente pronto, mas eu tenho as premissas básicas, validadas, para esse negócio acontecer. Isso foi em 2016, a primeira edição do Startup Weekend aqui em Feira. E foi muito interessante porque eu precisava, obviamente, capitanear um projeto que é um evento que é conduzido por pessoas físicas, né? Mas a gente precisava de patrocinadores para apoiar o evento, né? E aí, inclusive, dizia assim, as pessoas não conheciam a palavra startup, né? Nem ouviam falar da palavra startup. Eu disse, pô, como é que eu vou fazer isso, né? Eu tinha que explicar, mostrar os casos, mostrar exemplos. Essa empresa de tecnologia é uma startup? Para poder a gente conseguir traduzir um pouco melhor esse termo, né? Inclusive, algumas empresas daqui de Feira que tinham esse perfil de startup não se chamavam de startups, né? Isso é extremamente também interessante, né? Olhar para esse... Então, essa mudança, né, de certa forma, acontece aqui em Feira de Santana a partir de 2016. Obviamente, a história de startups é mais longa do que isso, né? E tem a ver, principalmente, com uma forma de como olhar o negócio e como iniciar o negócio. A gente diz que uma startup é uma empresa que está buscando um modelo de negócio, enquanto a empresa tradicional ela está executando o modelo de negócio, né? E uma comparação que eu sempre faço é comparar uma startup com uma padaria. Se eu quiser montar uma padaria, eu posso, inclusive, ir no site do Sebrae, baixar um plano de negócio, que eventualmente vai ter todas as premissas que a padaria tem, como é que são os insumos, os fornecedores, até a parte de marketing, como é que vende aquilo ali, todos os elementos principais, como é que eu componho um preço, tal, tá tudo mais ou menos colocado ali. Agora, né, digamos que eu sou agora uma empresa que resolve fazer transporte, né, por aplicativo, né? E aí é um caso, né, em particular, imaginando lá atrás, quando essas empresas de transporte por aplicativo surgiram, né? Imagine o Uber, quando não existia Uber nenhum, não existia nada parecido. Ela tinha muitas perguntas e poucas respostas. Então, a startup tipicamente é uma empresa que tem muita pergunta e pouca resposta. Justamente que ela tem muita pergunta e pouca resposta, construir um plano de negócio é um lugar infrutífero, porque ela vai começar cheio a tentar adivinhar respostas que não existem. E pior disso, ela vai achar que sabe a resposta, quando na verdade o mercado vai depois dizer para ela que ela estava errada, né? Então, existe uma colocação que diz assim, olha, um plano de negócio, principalmente de uma startup, ela não sobrevive ao primeiro cliente. O primeiro cliente vai mostrar que você estava errado, né? Pô, e como é que eu construo um negócio se eu não tenho um plano de negócio, né? Se eu ainda estou descobrindo como é que eu vou vender, né? Se eu descobrindo como é que os clientes querem, qual é a roupagem, até às vezes eu não sei nem qual é o meu cliente. Às vezes eu tenho clientes diferentes, eu tenho que entender qual deles, eventualmente, de fato é o meu cliente, né? Então, uma startup é uma organização, a gente sempre diz que é temporária, né? Utilizando aí a referência aí do Eric Ries e do Steven Blank, que são as 2 principais referências, né? Que está em busca de um modelo de negócio a ser executado, né? É uma instituição que, às vezes, inclusive, não tem um CNPJ ainda, né? Então, não é o CNPJ que caracteriza ser ou não startup, né? Ela está rodeada, né, de incertezas, está tentando minimizar essas incertezas, a gente vai conversar um pouquinho sobre como minimizar incertezas, né? E está tentando descobrir, colocar no mercado algum produto novo, né? Algum modelo novo, né? Algum processo novo para ser posicionado no mercado. Então, o grande desafio de uma startup é trazer essa novidade e inovação está no DNA de uma startup. Ela não pode ser uma startup se ela está oferecendo o mesmo produto que todo mundo já fez, né? Ou o mesmo modelo de negócio que todo mundo já está executando. Ela não tem nada, ela pode estar copiando, na verdade, o que alguém já fez, né? E essa premissa de incerteza, ela é respondida através de uma coisa chamada validação. Então, o processo de planejamento, ele é trocado por um processo interativo de conexão com o cliente constante. Inicialmente, para poder, inclusive, descobrir se o problema que eu acho que eu estou resolvendo, de fato, existe.
e se de fato pertence àquele cliente ou outro segmento de cliente, né? Então a gente tem casos eventualmente, né? Eu vou citar um exemplo, né, de uma dessas minhas oficinas que eu faço de empreendedorismo inovador, né? Apareceu um estudante propondo uma embalagem que conseguisse indicar, né, se o conteúdo do alimento que está dentro da embalagem, se ele está adequado ao consumo ou está inadequado ao consumo, né? Verificar se está estragado, se não está estragado. E inicialmente ele imaginou que o posicionamento dele, olha, esse produto é novo? É novo. No mercado a gente não encontra alguma coisa parecida com isso, né? E ele imaginou que o cliente dele era a indústria alimentícia, né? E aí eu fiz um exercício rápido com ele, né? O que você acha que a indústria alimentícia vai achar de um produto que diz que o produto dela está estragado e está na prateleira, né? Será que esse é o caminho? Vamos pensar, quem é que tem esse problema, né? A indústria alimentícia usa conservadores, usa refrigeração, embalagens a vácuo e diversas outras coisas para tentar reduzir, né, o problema de contaminação desse produto e que, de fato, a validade que está colocada, porque é uma questão regulamentar também, atenda de fato, né? Então não é esperado que o produto estrague antes da sua validade. Quem é que tem problema com alimentos estragando? É a dona de casa. A dona de casa que vai fazer aquele feijão e guarda na geladeira, que sua família vai consumir, foi ela que produziu e ela não tem esses controles todos que uma indústria pode ter. Então ela estaria extremamente interessada de saber se o produto que ela está na geladeira dela, que ela vai oferecer para a família, se está estragado ou não. Então, eventualmente, ele notou que o cliente dele não era a indústria, né, mas eventualmente é o cliente doméstico. Então, às vezes, ele tem a mesma solução, mas ele tem que botar na mão da pessoa certa para poder posicionar isso daí, né? Como é que ele faz isso? Eventualmente, ele vai ter que visitar, entrar na casa das pessoas, identificar se os produtos estão sendo estragados, então, eventualmente, perdendo a validade dentro da casa, daquilo que a dono de casa, né? O dono de casa também, né, produziu para poder oferecer, para comer ou para oferecer para a família, né? E entender a dinâmica de como armazena aquele produto, que vasilha coloca, quando é que ele coloca na geladeira, para poder entender isso daí. Então, o processo de uma startup está muito associado à ideia de validação, né? De eu entrar em antenar e, eventualmente, estar dialogando constantemente com o meu cliente para entender qual é o problema que ele tem, se o problema é exatamente aquele, ou é um problema que está aqui do lado, para poder ir para o caminho certo, e depois descobrir se minha solução está do jeito que ele precisa. E a gente vai entrar no conceito, por exemplo, como MVP, que você citou inicialmente, que eu acho que talvez nossa audiência aí tenha ficado assim, mas que sigla é aquela que ele falou, MVP, né? Mas, então, o conceito de MVP... O conceito de MVP é mínimo produto viável, né? Algumas pessoas acham que o mínimo produto viável é um produto pequeno, né? Senão, na verdade, é o produto que você consegue aprender com o mercado mais rapidamente, né? É a menor porção que a gente consegue entregar para aprender. Para aprender. E a ideia não é... Porque alguns vão achar assim, não, o MVP é o primeiro produto que eu consigo já vender. Não, a ideia é que você está num ciclo de aprendizado, entendendo melhor que o mercado. Então, você precisa coletar feedback. E aí existe um conceito, só para poder a gente abrir e mostrar como isso, né, é diferente. Existe uma coisa chamada MVP fumaça. Né? O MVP fumaça, né, é um produto que você vai entregar ao mercado que não existe. Às vezes você vai criar uma página na internet... landing page... A pessoa... que tem lá a cara do produto, uma foto de um produto que foi produzida de forma artística ou de outro jeito, e um botão Compre Agora. Se o cliente clicar no seu botão Compre Agora, quer dizer que ele tem interesse de fato de comprar. Você criou uma experiência toda parecendo que o produto existe, ele não existe ainda. E logo depois, tipicamente, talvez alguns já tenham passado por isso, deixa aqui seu nome. Assim que o produto chegar no mercado, você vai ser um dos primeiros a comprar. E você captura uma coisa chamada lead, né, que é o primeiro cliente, a primeira captura. Então você não existe, o produto nem sequer existe e você já coloca ele no mercado para entender se o mercado quer. E pode-se fazer, inclusive, teste AB, né? Será que o mercado quer o produto assim ou assado? Então eu tenho uma página que ora mostra de um jeito, ora mostra de outro jeito, e eu verifico qual dos dois gera. Qual dos dois gera mais atratividade, né? E a partir disso eu faço um teste e avalio. Olha, tem mais clique no botão Compre Agora quando o produto está desse jeito. Quando ele está desse outro jeito, as pessoas não se interessam. Ou no discurso sobre os benefícios, né? Então, o startup está muito associado com essa ideia de uma empresa que está buscando diminuir as suas incertezas para colocar alguma coisa nova no mercado e levar essa novidade no mercado. Seja uma inovação de modelo de negócio, como a gente pegar o caso que eu comentei do Netflix, ou até do Uber, né? Se a gente parar para pensar, o Uber, na verdade, obviamente é uma plataforma tecnológica, etc., mas a grande revolução dela é modelo de negócio. É modelo de negócio. É modelo de negócio. O Uber, na verdade, propõe uma forma diferente de contratar um serviço, que eventualmente já estava disponível, né? E tem um episódio bem engraçado com o Uber, né? Que em 2017 eu viajei com mais 3 amigos para a Europa e foi quando o Uber estava com muita força, assim, com um processo de expansão muito forte. E aí quando a gente chegou em Portugal, e aí a gente já estava pedindo Uber... A água são para esses momentos. Eu bebi água, agora eu fui pro lugar errado. Vou até aproveitar e vou beber água também. Beba também. Depois aí faz o corte, né? Ou deixa, né? O tempero do deixa podcast... na edição para dar o tempero do podcast são esses inesperados mesmo, né?
Mas como eu estava falando, né? Que lá na Europa, tava o Uber num processo de expansão muito forte. E eu cheguei com esses 3 amigos, a gente pedindo Uber no aeroporto. E aí veio os taxistas de galera, assim, não, aqui você não vai pedir Uber. E tal, foi em Portugal até, em Lisboa. E tal, vocês vão ver, e vieram pra cima pra brigar, e a gente deu pay, qual é? Não venha não, não venha não, que eu sou da Bahia, meu pai, senão a Jurupoga vai piar. Mas foi um negócio, assim, tão esdrúxulo, porque assim, se fosse aqui no Brasil, a gente tem síndrome de vira-lata, a gente diz, isso acontece no Brasil. Cara, eu tava na Europa, Isso. e os taxistas vieram pra cima, porque não aceitavam a entrada de um novo modelo de negócio que, em tese, condenava ali a sua forma de trabalhar. Né? Então, não aceitar a solução tecnológica, a inovação, a mudança de modelo de negócio, essa resistência não quer dizer que ela não vá prosperar. Pelo contrário, você tem a oportunidade de entrar um pouquinho antes e se aproveitar disso, enfim, ou entrar um pouco depois e sofrer um pouquinho mais. É muito importante você comentar isso, porque isso envolve, inclusive, aquilo que a gente estava comentando do mindset. Né? Uhum. Eu tive num evento em São Paulo voltado para startups e inovação na área do agro, né? De agritech, um evento da Startse. Uhum. E, obviamente, a missão principal, talvez, que eles fazem é tentar sacudir a cabeça das pessoas. Né? Era um evento de agro e eles trouxeram alguns palestrantes, isso foi em 2018, eu acho, né? Por aí, 2019. Né? E trouxeram alguns palestrantes, algumas pessoas para apresentar, que eram da Califórnia, que produziam carne em laboratório, em bioreatores. O que eles fazem, na verdade, é pegar as células do músculo, né, de um animal e, eventualmente, eles multiplicam essa célula em laboratório, né, usando esses bioreatores. Obviamente, um processo relativamente limpo, né, no sentido de impacto ambiental. Inclusive, eles fazem uma venda muito forte, que o impacto ambiental desse processo é muito mais barato, né, para a natureza e para a sustentabilidade do que produzir um animal, né? Porque, obviamente, quando você eventualmente cria um boi, né, ele produz... Só para lembrar que o boi é um dos maiores poluentes, a agropecuária, né, é um dos maiores poluentes do mundo, né? E que consome muito recurso. Muito recurso. Porque são florestas que são desmatadas. Boa né? parte do boi não é aproveitada, né? Ou é subaproveitada, né? Então, o que eu vou fazer com tantas coisas? Então, eles vieram com isso e foram mostrar eventualmente que eles conseguem produzir hambúrguer em laboratório sem precisar do animal, né? E na plateia tinha, por exemplo, pecuaristas, e uma senhora pecuarista, né? Grande pecuarista, ficou muito assustada, né? E a pergunta que ela fez foi, eu sou pecuarista, eu tenho, né, assim, e essas coisas estão mudando, o que eu devo fazer? A resposta foi, não feche os olhos. Talvez uma das grandes cegueiras que pode existir para um empresário é ele fechar os olhos. Quando eu digo fechar os olhos, é não ver que as coisas estão mudando e, eventualmente, resistir à mudança. Então, na verdade, você precisa acompanhar, saber e, eventualmente, inclusive, antecipar as mudanças. Porque se você for o primeiro, você vai estar mais na frente desse processo. Então, nunca feche os olhos, acompanhe as mudanças, veja onde é que elas vão. Porque, eventualmente, brigar com elas talvez não seja o seu caminho. Mas se você souber que ela vai existir, você consegue antecipar, inclusive, e mudar o seu negócio para se adaptar também, né? Então, acompanhar inovações, seja na sua praça, seja do país ou fora do país, saiba o que está acontecendo para onde fora. O mundo está caminhando. Isso vai mostrar para você, eventualmente, onde é que pode dar as próximas oportunidades para o seu negócio e você pode se antecipar também, né? Então, essa resistência, né, essa coisa que vai acontecer, esse nunca vai ser um caminho, né? Vou manter as coisas do jeito que está, porque eu acredito que está, e isso nunca vai acontecer comigo. Meu amigo, eu acho que você fechou os olhos. Isso me lembra um episódio assim que eu achei incrível, né? Eu fiz mestrado na Espanha, em Mondragón. Mondragón Corporação Cooperativa é o maior centro cooperativo do mundo. Lá são 165 empresas cooperativas de diferentes setores, trabalhando como um grande grupo empresarial. Né, o segundo maior do País Basco, o quinto maior da Espanha, enfim, um grande grupo empresarial. Inclusive, com empresas compradas em diversos países, inclusive no Brasil. Né? E aí, 2011 foi o momento em que o craque da Bolsa Imobiliária dos Estados Unidos, que foi lá em 2008, estava pipocando na Europa, porque os reflexos estavam chegando ali muito forte. Tinham vilas inteiras desabitadas, etc. Um momento de crise mundial que talvez a gente não se lembre, mas foi muito impactante no mundo aquele período 2011, 2012. E aí em Mondragón eu fui surpreendido, porque eles falaram, olha, nós estamos fazendo o maior investimento da história do grupo.
nós estamos em crise, então nós precisamos fazer isso. Eu falei, mas não é contraditório? Eu estou em crise, eu estou com problemas. Várias indústrias do Grupo Mondragon fechando as portas, inclusive, e fazendo o maior investimento da história. Perfeito. E eles falaram, olha, se a gente está em crise e a gente não inovar, que foi esse maior investimento, foi o Centro de Inovação e Tecnologia do Grupo Mondragon. Se a gente está em crise, a gente não inovar, a gente não vai sobreviver para contar a história. Perfeito. Então, no momento de crise, foi quando eles mais investiram para poder preparar os próximos ciclos do grupo. Perfeito. Então, eu achei isso fantástico, fenomenal. Né? E aí, trazendo para um exemplo mais próximo nosso, quando a empresa está em crise, a primeira coisa que ela faz é sair cortando gastos, cortando despesas, Só que às vezes ela corta do lugar errado. Às vezes, no momento de crise, é o momento de pegar um impulso, pegar o último fôlego e fazer um investimento em tecnologia, pensando no futuro do negócio. De repente, adquirir aquela máquina nova que vai reduzir o seu custo no médio prazo com funcionários, ou investir num tráfego pago, numa boa estratégia digital para atrair novos clientes para a sua loja, para o seu negócio, e de repente abrir um novo canal de vendas. Né? Olha, eu só vendo no físico, eu vou criar um site, vou começar a vender no digital, porque o varejo está crescendo no digital. Então, o investimento em inovação e tecnologia pode ser, às vezes, a resposta que não seja muito óbvia para o comerciante tradicional, para o industriário tradicional, mas pode ser uma oportunidade para ele fazer um bom investimento ali, pensando no jogo de longo prazo. Perfeito. E é interessante você comentar isso, porque aí a gente vai voltar para o tema de startups. Algumas pessoas associam que startup necessariamente é uma empresa digital. E isso é um equívoco, né? Veja que na definição, nas colocações que eu coloquei, eu não trouxe o termo digital em momento nenhum. Nem usei a palavra tecnologia. Eu estou falando de novos produtos. Estou falando de novos processos, eventualmente uma forma nova, inclusive, de levar esse produto ao cliente também. E falei muito sobre incertezas, né? Então, as startups também podem ser produtos físicos, né? Então, eu vou, inclusive, pegar um caso aqui de uma startup, né, que a gente tem, e depois aí eu vou contar e vender meu peixe aqui também, gente, que claro. A gente está tentando trabalhar, né, com incentivo ao empreendedorismo inovador, né? Como é que eu, não só falando das empresas que já existem, mas é como a gente incentiva novas empresas, já nascendo inovadoras, e aí com mindset já, ela sabe que ela é inovadora, ela sabe que precisa inovar, ela precisa continuar inovando, né? Também como é que a gente consegue ajudar esse tipo de empreendedor, né, nesse processo. Então a gente tem uma empresa aqui, né, uma startup daqui de Feira que está deslanchando, que o produto deles é físico, né? São duas, né, mulheres, né, que fizeram doutorado aqui na UFES, né, a Axis e a Tares com a startup Puba, e elas têm um produto, né, alguns produtos que elas desenvolveram que são baseados em processos biotecnológicos, né, mas são físicos. Um dos produtos, por exemplo, é voltado para o agro, né, um protetor, digamos assim, um protetor solar para frutas e frutos, né? Porque os frutos eventualmente têm uma alta incidência de sol, eventualmente diminui a produtividade, piora a qualidade do produto, ou até a aparência dele e a aceitação pelo mercado, né? E repare que elas estão, então, tentando fazer um produto que não existe, né? Um produto a ser aplicado em plantas e em frutos, né? Isso não existe no mercado e elas estão tentando inovar e trazer isso. Por que elas são startups? Porque elas não sabem se o mercado vai aceitar o produto da forma como elas colocam. A base é a incerteza. A base é a incerteza. Elas não sabem exatamente qual é a consequência de aplicar aquele produto no fruto, né? Se tem alguma outra coisa que eventualmente pode gerar, por exemplo, uma piora na fotossíntese da planta. Ou se, na verdade, melhora a fotossíntese da planta. Ou se, na verdade, o produto melhora a qualidade, porque para além da proteção solar existe alguma outra propriedade agregada com aquilo. Ela não sabe se é o fruticultor que ela vai eventualmente ver esse produto, se é o cara de manga, se é o cara de mamão, se é o cara de melancia ou de outra área. Então ela tem uma série de perguntas sem respostas ainda, porque ela tem um produto que na verdade não existe no mercado ainda. Ninguém no mercado tem um produto parecido com esse. Assim, o que eu faço com um produto desse tipo? Então se você tem um produto também que é muito novo e você tem muitas perguntas sobre quem é que vai comprar, como vai comprar, qual é a escala, qual é o custo de produção disso numa escala industrial maior, você está cheio de perguntas e não é o Sebrae, né? Obviamente não tem nada a ver com o Sebrae de dar essas respostas. Precisa de pesquisa e desenvolvimento associado com isso, e é perfeito, o DNA nasce a partir disso, né? E essa cultura de nascer com produtos novos, o grande dilema nosso brasileiro é que as empresas não têm cultura de pesquisa e desenvolvimento, como você comenta no caso da Mondragon, né? Ou seja, de fato, existem cabeças pensantes pensando no futuro, pensando no produto novo e eventualmente testando, avaliando, inclusive desenvolvendo tecnologias novas também. Então o produto pode ser físico, né? Um outro caso também daqui de Feira, né? Temos também, né, outra startup também de mulheres, né? A Natália e Julia, que são duas irmãs, né, que montaram uma startup para poder desenvolver um produto, né, chama OrientaMed, né? Esse produto que elas estão desenvolvendo para a área de saúde, que quer fazer diagnóstico por sopro. Vamos pegar um caso, né? Quando eventualmente você tem que fazer
a avaliação da glicemia no sangue, qual é o processo típico de uma pessoa que tem diabetes? Ela tem que usar uma lanceta, furar o dedo para ficar sangue e eventualmente fazer isso. Só que isso, primeiro, é invasivo, você ficar furando dedos, né? Quantos dedos você tem que furar? Se você quiser acompanhar ao longo do dia, imagine que você pudesse fazer isso soprando. Né? Como se fosse um bafômetro, né? E esse bafômetro pudesse dizer para você qual é a sua glicemia que está naquele momento. O que tem esse produto? Muita pergunta e pouca resposta. Inclusive, do ponto de vista regulatório, elas estão com uma parceria com a Anvisa, através de um sandbox, que é uma questão regulamentória, porque a Anvisa também não sabe como autorizar isso. Né? Então, elas entraram no edital da Anvisa para startups de produtos para a área de saúde, para tentar entender qual é a precisão do processo, quais são as falhas que podem ter, etc. Tem uma parceria com o hospital Albert Einstein. Estamos falando de uma startup nascida em Feira, né? Com parceria com um dos maiores hospitais do Brasil, né? Que estão tentando levar um produto que é uma inovação mundial. Esse produto delas não existe em nenhum outro local do mundo. Então elas podem levar esse produto para o mundo inteiro a partir disso. Mas cheia de perguntas, e é um produto físico. E que incorpora, inclusive, inteligência artificial para poder, a partir dos sensores, dos gases, poder fazer uma relação indireta com a glicemia que está no sangue. Ou seja, o que tem no ar da pessoa, né, do ponto de vista bioquímico, né, e químico ali, da composição do ar que sai dos pulmões, qual é a relação que isso tem com a glicemia que a pessoa tem. Então, esse produto também é um produto físico. Então, mesmo produtos físicos em startups físicas também. Mas como é que isso muda? Qual é a diferença? Né? E vou voltar à comparação da padaria com uma startup. Né? Uma padaria tem um produto replicável? Tem. A padaria produz o mesmo pão e repete o mesmo pão. Né? Se eventualmente a startup aí de Júlia, né, e Natália, com o equipamento delas, elas vão produzir aquele equipamento e vão fazer aquele equipamento e entregar aquele equipamento. Não é um produto personalizado. Uma consultoria não é repetível. Cada cliente é um cliente diferente e você entrega uma coisa diferente no final das contas, e você precisa de um processo que acaba sendo muito customizado, muito personalizado. Né? Uma startup digital, né, um Uber da vida, replica o seu modelo em diversas praças numa escala muito fácil, né, também nesse sentido. Uma padaria, por outro lado, em termos de abrangência, né, se ela quiser crescer, ela tem que abrir mais uma unidade. Né? E, eventualmente, os custos são os mesmos, eventualmente, ela tem talvez algum ganho de escala nas compras, ou nos processos de produção, ou na parte administrativa, nos seus custos administrativos, etc. Mas ela tem uma dificuldade de crescer geograficamente, e ela vai enfrentar competição em todas as praças que ela for. Tem padaria espalhada para todo lado. E vai ter um custo absurdo para replicar esse e com margens apertadas, tipicamente, porque ela vai bater em concorrência, né? Se minha startup é digital, meu custo para replicar é muito baixo. Né? Eu só preciso, na verdade, botar mais um servidor, botar alguma coisa nova no banco de dados, os clientes vão fazer mais download, eles vão executar nos seus celulares, e essa coisa pode expandir e crescer muito grande. Mas se meu produto é físico, né? Vamos pegar o caso lá das meninas, né, com o produto lá do protetor. Né? Se elas precisam produzir mais, elas precisam de mais fabricação. Mas elas escalam não necessariamente pela rapidez, né, para poder crescer, né, essa coisa da base de clientes, mas porque a vantagem competitiva é muito grande. Então ela tem, na verdade, um mercado inexplorado por ninguém, que elas podem crescer. Então, geograficamente, elas crescem porque o produto pode ser exportado, porque tem cliente em todo lugar do mundo para aquele produto, porque não existe aquele produto. Então, a escala dela não é escala de custos, é uma escala muito associada como margem de clientes não atendidos que pode ser crescer a partir disso. Né? Então, uma startup tem essa ideia de escalabilidade, seja por custos, né? Obviamente, quando é digital, a gente diz que os custos não acompanham de fato, né? E começa a abrir a boca do jacaré, que a gente diz, né? Sua receita aumenta muito, seu custo aumenta muito menos do que isso, seu margem de lucro vai crescer muito com isso. Ou você tem um produto tão inovador que, na verdade, sua competição não existe, então você pode ir para qualquer lugar e vai ter sempre cliente em todos os lugares que você puder ir, que tem o perfil do cliente que você quer tentar atender. Né? Então essa diferenciação é sempre importante a gente olhar, né? O termo de escala existe sempre para uma startup, mas vai ser escala geográfica, uma escala de custos, né? No sentido que seus custos não crescem com o seu faturamento, né? Ou porque sua escala, na verdade, é pela inovação em si, que, na verdade, é geográfica. Você pode atender um mercado muito maior, e cada vez um mercado maior, porque o seu produto, eventualmente, não tem concorrência, ou a concorrência, eventualmente, não consegue chegar perto daquilo que você faz. Se, além disso, você tiver margens gigantes, né, a partir disso, e aí, para assustar alguns, né, numa startup digital, às vezes, as margens, né, estão em torno de 100% do custo, né, ou 200%. Eventualmente, o cara consegue faturar no mês 4 milhões e o custo dele é 1 milhão. Então ele fica com 3 milhões de margem. Isso é irreal para muitos negócios tradicionais, né? Mas é a forma do negócio dele crescer, né? Ou, eventualmente, é um produto físico. Mas como não existe concorrência, eu posso dizer qual é o preço que eu quero. Porque ninguém tem um produto, e meu produto é extremamente desejável, porque, eventualmente, os clientes vão ter isso. Eles também vão ganhar dinheiro se comprarem o meu produto. Olha que lugar maravilhoso, né? Eu ganho dinheiro, meu cliente ainda me agradece porque está pagando caro para mim. Porque o meu produto que eu vendo para ele ajuda ele, resolve o problema e aumenta a margem dele também.
Né? Então, aquele cliente que paga feliz é aquele cliente que, eventualmente, você deixa ele feliz também, porque ele aumenta a sua lucratividade. Né? Então, uma startup tem muito desse DNA. Né? E a gente falou muito aqui também sobre um aspecto sobre velocidade. Os tempos atuais, eu aí deixo um recado também extremamente importante. Talvez uma das grandes diferenças do mundo atual, né? E das inovações. Obviamente, inovação está na história da humanidade, gente. A máquina a vapor foi uma inovação. A roda foi uma inovação. O fogo foi uma inovação. O telefone, o rádio foi uma inovação. Você, pô, rádio, o que é ouvir rádio? Rádio foi uma inovação. Mas talvez a palavra de ordem se chama velocidade. Que é tudo em seu tempo, né? E a velocidade tem encurtado. Então, se a gente olhar, né, quanto tempo, né, por exemplo, um telefone demorou para conseguir 50 milhões de usuários, foram algumas décadas para alcançar isso. Se a gente olhar um produto... O telefone tinha ações. Você comprava as ações do telefone para poder usar. E a gente já olhou, falando isso, já numa época onde já existia um modelo. Mas imagine o Brasil, quando Dom Pedro resolveu trazer o primeiro telefone para o Brasil. Né? Até isso conquistar o mundo, botar a rede de telefonia, essas coisas acontecerem, demorou muito tempo. Vamos pegar um caso atual, né? Um produto chamado ChatGPT. Final de 2022. Né? O ChatGPT, em 5 dias, conseguiu 1 milhão de clientes. Quem de vocês consegue 1 milhão de clientes em 5 dias? 5 dias. Então, o que se chama atenção é velocidade. As coisas estão muito mais rápidas. E quando eu falo isso, inclusive para as empresas tradicionais. Se a gente acompanhar os rankings das maiores empresas no mundo, o tempo que uma grande empresa conseguia ficar no ranking das maiores do mundo, às vezes chegava a 70 anos. Hoje é muito menos do que isso. 10 anos é um milagre ficar 10 anos entre as maiores empresas. Então, as empresas estão também sendo destruídas e reconstruídas o tempo inteiro. A dinâmica de mercado é completamente diferente. Né? Então, não existe a ideia de que as coisas são permanentes ou estáveis. Estabilidade não é mais a palavra de ordem. E velocidade é. Novamente falando de mindset. Qual é o mindset hoje? Velocidade, velocidade. Andar, correr o tempo inteiro e acompanhar. Tem que crescer rápido. Tem que crescer rápido e olhando para tudo o que está acontecendo. Que estão disponíveis, olhar para o futuro. Né? O que acontece no outro lado do mundo nos afeta aqui. Exato. E aí, para pegar um exemplo do ChatGPT, né? E de como a gente desconhece o que está acontecendo no mundo. Todo mundo se surpreendeu com a nova inteligência artificial lançada pela China. Eles estavam produzindo ali sem muito alarde e num determinado momento, em um momento, eu acho que foi muito bem pensado, eu acho que eles seguraram essa inovação num momento assim de grande euforia americana, né, por conta da entrada do governo Trump, e eles lançaram uma nova tecnologia muito mais econômica do que o ChatGPT. Né? E antes você tinha o ChatGPT, agora você tem inúmeras plataformas de inteligência artificial, já introduzindo aqui nosso próximo assunto, né? Que é entender também um pouco, Ângelo, o que é essa tal de inteligência artificial, afinal, e como ela impacta a nossa vida hoje, né? No dia a dia até, né? Assim, dos grandes impactos e dos pequenos também. Qual o impacto disso nas nossas vidas? Vou aproveitar e pegar o gancho primeiro que você comentou do DeepSeek. Né? Para quem não conhece, DeepSeek é uma plataforma chinesa, né, equivalente do ChatGPT. E qual é a grande revolução? Talvez 2 grandes revoluções. A primeira, os modelos do tipo ChatGPT, a gente não tem essa sensação, porque a gente não está acompanhando, mas o custo computacional para conseguir, eventualmente, você fazer uma pergunta e ele responder é caro. Né? Exige máquinas de alto processamento para poder conseguir dar conta de executar e ele dar uma resposta, né, sobre isso. O que os chineses fizeram? Olha, se é muito caro, eu vou trabalhar numa dimensão que se chama custo. Eu vou reduzir custo. E eles tiveram uma série de sacadas que fez com que isso reduzisse de forma tamanha que existem modelos, né? E aí é uma outra inovação que os chineses trouxeram, que é a ideia da inovação de modelo de negócio, né? De modelo de mercado, de como abordar mercado. Primeiro que eles fizeram um modelo, o DeepSeek, ele não está voltado simplesmente para você. Você só pode ter acesso ao ChatGPT se você entrar no site da OpenAI, fizer uma pergunta e aí você tem a resposta. Você não pode instalar isso no seu computador. Você não pode instalar no celular. O que os chineses fizeram, olha, a gente vai desenvolver esse modelo chamado DeepSeek, né? E vamos disponibilizar para as pessoas poderem baixar e usar como quiserem. Use seu aplicativo. Tem, inclusive, um modelo de DeepSeek que roda em celular, sem acesso à internet. Isso sacudiu as possibilidades do que pode ser feito. Né? Então, ela mexeu nas bases que a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, achou que eram estáveis. Eles fecharam os olhos. Note, uma empresa de base tecnológica, inovadora, resolveu fechar os olhos para as oportunidades do mercado. O que eles fizeram? Aconteceu? Eles estão começando a ser atropelados por essa e outros modelos que vêm olhando as dificuldades e os gargalos do ChatGPT e entregando novas opções a partir disso. Né? E aí, voltando para a pergunta que você me fez, né? O que é esse tal de inteligência artificial? Né? Para quem não sabe, inteligência artificial foi um termo que surgiu, né, e se consolidou como tal na década de 1950.
50. Nos Estados Unidos, quando se criou o primeiro congresso, até então não existia esse nome não existia, foi batizar um congresso, um simpósio, lá nos Estados Unidos, né, que é um dos simpósios de inteligência artificial, que tentou reunir, hoje, né, a gente olha a foto, vê aquele bando de senhores de 1950 fazendo essa reunião. Na época, os computadores eram coisas muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, o meu relógio aqui, ele tem capacidade de processamento infinitamente maior do que os computadores na década de 50. Então, estou falando uma coisa no meu braço, e na época ocupava uma sala inteira. Né? Então eram muito incipientes. Mas às vezes um andar inteiro, né? Um andar inteiro. A quantidade de energia inteiro, que né? isso é mobilizado para poder conseguir executar um daqueles computadores, que era, às vezes a válvula não tinha transistor, etc. Né? Então o tempo foi batizado nessa época e juntou uma turma que trabalhava às vezes com deduções automáticas de teoremas matemáticos, né? Programas de computador que conseguiam jogar damas, xadrez ainda era um problema difícil, o xadrez era muito complicado para os computadores da época, né? E sistemas desse tipo que faziam manipulações diversas para poder eventualmente oferecer soluções, mas ainda num universo ainda bem acadêmico, né? Então era obviamente um congresso, que eu estou falando de simpósio, era um simpósio acadêmico, de pesquisadores, de universidades, propondo soluções para esse tipo, né? Mas isso quer dizer que a inteligência artificial não tem precedentes, né? Assim, a ideia de inteligência artificial, na verdade, a gente vai encontrar precedentes, inclusive em filósofos gregos, que já falavam, obviamente, do ponto de vista imaginando, de ferramentas que pudessem executar suas tarefas sozinhos ao ponto de seu mestre não precisar executá-las, né? Então, o que seria isso hoje? Isso é inteligência artificial. Na época não tinha esse termo, né? Mas colocado. Ou a gente vai olhar para Leonardo da Vinci, né? Quando cria, por exemplo, né, uma escultura, né, de um leão que se movia, né, era um presente para o rei da França, né, se movia e conseguia mecanicamente abrir o peito, mostrar o brasão, né, e fechar esse brasão. Ou na década no século XV, aí, século XVIII, quando começaram a criar bonecos automatizados, que alguns deles, inclusive, conseguiam escrever. Era um boneco sentado, né, eventualmente, numa cadeira, né, que você podia programar ele, na verdade, dizendo quais são as letras que você fazia, mudando as engrenagens, e ele segurava uma caneta, né, obviamente não era uma caneta naquela época, né, uma pena, né, de escrita, e conseguia escrever num papel mecanicamente, né? Então, a ideia de que a humanidade bebe nessa fonte, da ideia de que existem máquinas busca que pudessem... essa eficiência, Isso tem muito precedente, e inclusive algumas coisas implementadas, né, mecanicamente antes do computador também, né? Então a gente encontra isso, assim como eventualmente a indústria cinematográfica, né, cria muito isso pra gente no imaginário, né? Então o pessoal mais velho aí talvez lembre de um filme chamado 2001, Odisseia no Espaço, né, e o robô HAL, né, que eventualmente tomava conta da espaçonave, e a ideia era uma inteligência artificial operando uma espaçonave e levando humanos, né, para uma viagem intergaláctica. Os Jetsons. Os Jetsons, né, com um robô, né, que servia em casa, que hoje a gente chama de robótica social, que são robôs que convivem com pessoas, né? Então esses precedentes, né, no mundo científico, no mundo da ficção, existia, né? A própria palavra robô veio de uma peça de teatro. Surgiu não por conta de uma tecnologia, mas uma peça de teatro que criou o termo, né? Robô, como sendo criaturas, né, artificiais interagindo com seres humanos, que depois tentam dominar os seres humanos. Essa temática é muito, né, recorrente, né? Se criaturas artificiais, ou alienígenas também, mas nesse caso aqui, criaturas artificiais, né, inteligências artificiais, que eventualmente se rebelam e eventualmente tentam dominar os seres humanos, e isso cria, obviamente, uma aura, né, às vezes que prejudica muito a gente conseguir falar sobre inteligência artificial. E isso que a gente viu agora, a partir do ChatGPT, é um tipo das inteligências artificiais que a gente trata. Perfeito. A gente tem, na verdade, máquina de lavar, né, que a Japão criou, que tinha inteligência artificial para poder detectar sujeira na roupa e poder, eventualmente, gerar mais eficiência no processo de limpeza, né? Mas que as pessoas não usavam isso, não se vendia com esse marketing, com essa terminologia. Mas a inteligência artificial, com essas técnicas que a gente conhece hoje, por exemplo, o ChatGPT, o paradigma que está por trás dele é uma coisa chamada rede neural, né? Uma rede neural artificial. Que é uma série de cálculos e uma série de números que são manipulados ali para fazer isso. O precedente disso é da década de 40. Né? Então, o primeiro neurônio artificial proposto, que era um modelo de neurônio, é da década de 40. E o que a gente viu, na verdade, é um avanço gigantesco do ponto de vista tecnológico, de poder de processamento, que permite que um ChatGPT possa existir. Mas entendo também que o ChatGPT, né, de forma geral, o ChatGPT, o Gemini do Google, né, ou seja, o Llama, ou o DeepSeek, etc. A gente chama eles todos de modelos largos de linguagem. O que eles fazem? Eles consomem palavras e entregam palavras. Consomem palavras e entregam palavras. Quando na hora que você faz uma pergunta, você está entregando palavras. Ele devolve o quê? Palavras. Às vezes é para entregar uma imagem. Eu queria uma imagem assim, assim, assim. Ele entrega uma imagem. Um vídeo, né? Um vídeo, você faz eventualmente... Então ele faz um mapeamento de alguma coisa de entrada e alguma coisa na saída, com muita complexidade, e acaba fazendo surpreendentemente bem, né? Talvez a parte, né, que a gente se surpreenda é que ele consegue fazer muito bem essa tarefa. Né? Não se assuste se você pedir uma imagem ou um vídeo e sair melhor do que você imaginava. Também. Aí tem histórias de todo tipo, inclusive como é que isso afeta o mercado artístico, né, o mercado criativo, a partir disso também. Mas o interessante que a gente nota também nisso, né, e é importante que as pessoas saibam,
é que o ChatGPT não entende absolutamente nada do que ele está fazendo, né? Então, eu fiz uma pergunta, eu já faço palestras, né, sobre essas questões há bastante tempo, né? E uma das palestras que eu fiz foi na Fiocruz, em Salvador, para pesquisadores da área de patologia e de biotecnologia, né? E aí eu vou mostrar um pouco do que acontece, né? O que alguns chamam de alucinações. Eu perguntei para o ChatGPT, olha, me conte sobre um episódio que aconteceu em Salvador de uma tempestade de neve com areia. Ele não só narrou, como ele deu fatos e depoimentos e explicou o fenômeno, dizendo que vinha nuvens do Saara junto com a inversão térmica, etc. Ele inventou completamente a história. Ele sabe o que é Salvador? Não sabe. Ele sabe o que é neve? Não sabe. Ele, na verdade, não sabe nem o que é uma palavra. Porque, na verdade, toda palavra é transformada em um número. Ele entrega um número e sai um número que depois é traduzido de volta, né? Então, ele não tem nenhuma capacidade de compreender o mundo real como funciona. Então, ele não sabe nem que ele está alucinando, porque ele não conhece o mundo real, né? E aí a dica... Ele não é um dissimulado que está mentindo para você, Pô, né? Ele não consegue nem entender o que é que ele está falando. Ele não tem consciência, ele não tem nada parecido com uma mente ou coisa desse tipo, né? Então uma dica para todo mundo que vai usar esses modelos é nunca pergunte o que você não sabe criticar a resposta. Se eu perguntar sobre um assunto, né? Sobre um processo, sobre uma questão de fisiologia humana, uma doença, etc., e eu não sei dizer se a resposta está certa ou errada, eu vou ficar com a pergunta para mim, porque eu não sei se a resposta está boa, está inadequada a partir disso, né? Então, o ChatGPT, ele é um paradigma que chama de inteligência artificial generativa, que a saída dele é gerar alguma coisa na saída, que pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um som, pode ser uma música, né? Pode ser um sequenciamento genético, né? Seja lá o que for, mas ele gera alguma coisa na saída e a gente consome. E isso está associado com uma habilidade que a gente achava que era muito humana, que é gerar coisas, produzir coisas, ser criativo, né? Obviamente, o termo criativo, obviamente, pode ser discutido. Mas isso era uma característica que a gente achava que era muito humana e que essa inteligência artificial mais nova, né? Esse modelo mais novo, já faz isso. Mas a gente tem precedentes muito mais antigos, né? Coisas muito mais anteriores a isso, que a gente já usava inteligência artificial, às vezes sem perceber. Para vocês que usam redes sociais, né? Vamos pegar um caso em particular, né? O Instagram. Quando o Instagram, você eventualmente usa a sua câmera de selfie, né? Ele capta a sua imagem e troca seu rosto por um rosto de um cachorrinho, isso é inteligência artificial que está sendo executado, né? Quando o pessoal que está na área do Netflix lhe faz uma recomendação de um filme, é a inteligência artificial que está fazendo isso. Quando o Spotify faz a mesma coisa, é inteligência artificial. Cruzando os dados a partir das suas preferências, do que você já assistiu, do que você já Perfeito. viu. Com o tempo que você se deteve olhando um determinado título, você nem clicou. Mas só esse tempo já Perfeito. dá uma informação para o sistema. E o interessante disso é que a gente diz que essa tecnologia ficou transparente. As pessoas não chamam de inteligência artificial e nem se preocupam em perguntar o que está fazendo, quem está fazendo aquilo e como está sendo feito. Já naturalizou. Naturalizou. E vou dar um exemplo, inclusive, muito mais antigo. A sua caixa de e-mail tem uma caixinha lá chamada spam. Spam. Como é que o serviço de e-mail sabe o que é spam e o que não é spam? Inteligência artificial. Como é que ele qualificava, né? Olha, Exato. Isso aqui vai para a caixa de entrada e isso vai para o spam. Inteligência artificial fazia isso. Só que as pessoas também não se preocupavam. Isso é um filtro. Esse filtro é inteligência artificial. Então já está no seu dia a dia há muito tempo sem você notar. Se as pessoas saberem que já existia essa tecnologia, que já estava incorporada. Talvez o que chamou a atenção é justamente porque agora você consegue uma forma de interação muito diferente e menos transparente, por outro lado, também com esses assistentes, seja ChatGPT, DeepSeek, seja lá o que for, dessas possibilidades. E isso abre também possibilidades muito grandes, né? Recentemente, fala de startup, né? Uma startup também legitimamente baiana, chamada Juiz Brasil, para quem não sabe, é o maior portal jurídico do mundo, é brasileiro. Eles dominam o mercado nacional, que é um mercado gigantesco de advogados e pessoas eventualmente tendo acesso à justiça e a seus direitos legais também. Eles criaram uma inteligência artificial, chama Juiz.IA, né, onde eles incorporaram a inteligência artificial. Eles já faziam, na verdade, diversas coisas, para quem não sabe. A gente conhece muito a história deles, já acompanham há muito tempo, já interagimos em outros momentos. Eles já tinham diversos mecanismos de inteligência artificial ajudando por trás, mas utilizaram agora a inteligência artificial deles para criar peças jurídicas para advogados, ajudar no mapeamento de jurisprudência, né? Então esse tipo de coisa, para fazer inclusive já trazendo, né, quais são os referenciais que tem, ele já consegue reunir tudo isso. A jurisprudência. E isso muda o mundo da advocacia. Aquilo que era um trabalho que aí quem é advogado, né, vai entender muito bem, porque achava que isso era muito chato, repetir umas tarefas bastante repetitivas e buscas exaustivas, cansativas, etc. Ele consegue agilizar. Aí entra um paradigma que a gente diz que é o acoplamento homem-máquina, né? A gente diz que isso é como se eu começasse a colocar para dentro de mim a tecnologia, e minha tecnologia muda. Mas isso é novo? Não, também não é novo. Estamos com essa tecnologia aqui que chama caneta. E isso muda a sua forma de escrever. A gente não se dá conta que isto é tecnologia. Caneta é uma tecnologia. Porque hoje ficou transparente, a gente não imagina outra forma de escrever. Mas imagine a humanidade quando não existia caneta, né?
ou as pessoas tinham que escrever de outra forma, de outro jeito. Isso mudava a forma de escrever. Escrever no computador, no editor de textos, é completamente diferente de escrever no papel. A gente muda a nossa forma cognitiva de lidar com isso. Então, esse acoplamento, né, homem-ambiente, homem-tecnologia, já existe há muito tempo. E se um advogado, né, ou eventualmente, né, alguém da área de comunicação, jornalista, se acopla, ou um desenvolvedor de software se acopla com a tecnologia, é como se ele fizesse a sua superversão. Agora ele é um super advogado, agora ele é um super comunicador. Isso. É um Digimon que agora... A gente, em vez de falar de inteligência artificial, a gente pode falar de inteligência aumentada. É como se eu ampliasse a minha capacidade produtiva a partir disso. E diversas pesquisas já mostram que muitos profissionais aumentam imensamente sua produtividade na hora que eles se acoplam à tecnologia. Não é ideia de substituição, mas de acoplamento homem-máquina, onde você agora tem uma ferramenta nova que acelera e aumenta muito a sua capacidade de entrega. Porque imagina a capacidade que a inteligência artificial tem de cruzar dados que humanamente seriam impossíveis, né? Você consegue cruzar dados de toda a existência humana, talvez, numa plataforma que vai te trazer respostas, claro que se bem treinada, né? Tem todo um processo de adestramento dessa inteligência para que ele possa... então, o resultado humano ele é aumentado, ele é ampliado a partir disso, com certeza. E o que acontece é que nós, seres humanos, temos uma série de tarefas que nós mesmos julgamos entediantes, repetitivas, não quer mais fazer, chatas e que não queremos. E aí a gente tem um caso, né? Inclusive, vamos pegar o mundo jurídico novamente. As pessoas dizem que a justiça no Brasil, e aí quando fala justiça, obviamente são os juízes, as decisões jurídicas demoram demais, é muito lenta. Uma solução possível é: eu vou contratar mais juízes, vou botar mais servidores, vou inchar a máquina ainda mais. E a gente sabe, do ponto de vista organizacional, uma instituição, à medida que ela cresce, ela se torna mais difícil de gerenciar e eventualmente acompanhar o que acontece. Mas imagine agora que eu consiga acelerar o trabalho da justiça. Não dizendo que é o grande temor, né? Não é que ela vai tomar decisão pelo juiz, mas eventualmente ela vai já indicar diversas, por exemplo, uma peça jurídica, uma petição que veio, e o juiz eventualmente tem que negar porque está em erro de forma. Eventualmente, a forma como foi feito. Se a máquina consegue dizer, já se alertar o juiz, olha, isto, estou em desconformidade, o juiz só vai lá, checa, de fato tem conformidade, ele já manda retornar, ele já economizou muito do tempo que ele poderia ser precioso para poder ele tomar uma decisão. Ou, eventualmente, tem diversos casos jurídicos que são muito iguais uns aos outros e ele tem que ficar lendo tudo aquilo. Eventualmente, olha, essa peça daqui, esse caso daqui está muito parecido com esse, né? E ele pode usar isso. E ele se debruça sobre os casos mais complexos, que precisam de atenção humana, que a máquina eventualmente não vai responder, ou que tem uma demanda social, ou uma clamor social mais forte, e que a gente gostaria que a justiça atuasse de forma mais acelerada nesses casos também. Eu fico imaginando como isso poderia corrigir, inclusive, esse histórico lamentável que nós temos no Brasil de acúmulo de processos sem julgamento, uma justiça lenta, como a gente sempre fala. E falha, e a capacidade que a gente tem mesmo de processar esses dados. Eu tenho amigos que trabalham no Poder Judiciário e eles dizem, olha, essa impressão que as pessoas têm que a gente não trabalha é mentira, a gente trabalha muito, mas é tão maior o volume, a demanda é tão maior que a gente não consegue dar conta. Perfeito. Então imagina uma inteligência artificial agindo a serviço do cidadão. Perfeito. Para acelerar a análise dos processos e buscar nas jurisprudências alguma decisão que já tenha com relação a casos semelhantes e dar um indicativo para que o juiz possa deliberar. Isso. Então, assim, a ideia é que, de fato, assim, talvez o que a gente precisa encontrar é justamente assim, aonde a inteligência artificial, na verdade, vai colaborar com a atividade humana, né? Isso é um paradigma que a gente chama de inteligência artificial centrada no humano, né? E, inclusive, aí também já aproveitando, já abrindo parênteses, para quem não sabe, alguns já têm ouvido falar que a Europa regulamentou o uso de inteligência artificial. No Brasil, nós temos um excelente projeto de lei, depois de muitos projetos serem tentados e serem arquivados e tal. Esse projeto foi muito maduro, consultores internacionais participaram, consultores brasileiros. Está disponível no site do Congresso Nacional, né, uma peça, acho que tem mais de 200, 300 páginas, né, de explicações, etc., como é que se chegou nessa proposta de lei. E um dos princípios que se coloca é a inteligência artificial no Brasil tem que ser centrada no ser humano. Tem que ser pensada para as pessoas e não contra as pessoas, né? Para o benefício da sociedade, não para o malefício da sociedade ou para, né, digamos assim, reduzir as desigualdades sociais e não para aumentar as desigualdades sociais. E a gente precisa pensar nessas questões também, né? Então essa peça jurídica é extremamente importante que as pessoas entendam que a gente precisa pensar a inteligência artificial, assim, o que ela pode trazer de benefícios. Novamente, não é fechar os olhos, negar a existência dela, mas na verdade pensar além disso. O que ela pode fazer para melhorar a nossa sociedade, melhorar a vida dos profissionais. Eu até tinha notado aqui que você falou...
a capacidade de processamento é enorme, mas ela é menos transparente. Então, Sim, como é que a gente sim. resolve essa questão? Né? É o caminho da regulamentação? Existem lados antagônicos com relação a essa regulamentação? Como é que isso está sendo tratado? Porque nós estamos no país das fake news, Sim, né? sim. Onde isso já gerou... Pode ditar os rumos, digamos assim, do país, né? Pode levar pessoas a suicídio, como já aconteceram em alguns casos, de meninas que tiveram vídeos manipulados por inteligência artificial e não aguentaram a pressão social e se mataram por causa disso. Então, assim, como é que a gente resolve esse ato da não transparência da inteligência artificial, da regulamentação ou não aqui no Brasil? Isso eu acho que tem duas questões que ele precisa tocar. Eu acho que a primeira coisa de nós tocarmos é uma coisa chamada soberania. E quando eu falo de soberania, aí também conectando com um termo chamado inovação. E aí eu vou abrir o parênteses, se você me permite, para a gente falar sobre isso. Vamos olhar a balança comercial do nosso país. O que é que nós exportamos e o que é que nós importamos. Nós exportamos commodities. E commodities, baixo valor agregado. Inclusive de baixo valor agregado e nesse sentido, com baixa industrialização. Eu acho muito estranho, né, uma economia que exporta soja em grão e não um produto industrial já pronto brasileiro para ser entregue do jeito que o consumidor quer do outro lado. Porque essa soja não vai ser consumida em grão lá do outro lado. Ela vai ser processada por uma indústria. Minério de ferro e não, pelo menos, o aço. Então a gente tem uma coisa muito errada na nossa balança. E por outro lado, e aí eu novamente pego esse produto aqui chamado smartphone. O que existe de tecnologia brasileira neste aparelho? Nós importamos isso. Mas tem a Zona Franca de Manaus, tem um selo escrito. É só montagem de peças que já foram produzidas lá fora. Então, quando a gente fala em soberania nacional, a gente não pode perder também a soberania nacional sobre inteligência artificial. O país precisa se apropriar disso para poder dizer que nós temos a nossa e não ficar dependentes de um Google, de uma Microsoft, de uma Meta com Facebook e Instagram, ou de eventualmente de uma OpenAI com o ChatGPT, ou de uma tecnologia chinesa. Precisamos pensar que isso é soberania, porque senão a gente está entregando os nossos dados, que valem ouro, para os outros países e vamos continuar exportando dinheiro para consumir inteligência artificial. Então eu acho que é uma preocupação que a lei tenta trazer muito forte também nessa questão. E justamente porque as leis só valem dentro do país, se a empresa não está dentro do país, como é que eu regulamento ela se ela sequer está aqui? Não tem como. Então é um desafio. Voltando para a questão da legislação também, e aí você comenta obviamente sobre uma coisa chamada riscos, né? A gente precisa de uma coisa chamada responsabilização. Quem é o culpado? Como é que eu vou culpar? Eu não posso botar na prisão o ChatGPT. Ele nunca vai ser preso, não faz sentido, né? Mas as pessoas que estão por trás da tecnologia e a empresa que eventualmente disponibiliza, eventualmente permite usos equivocados de certas tecnologias, ela precisa ser responsabilizada. E na lei ela prevê que, dependendo do uso que vai ser proposto para a inteligência artificial, ela tem que ser regulamentada e eventualmente tem que passar por algumas chancelas para poder chegar no mercado. Porque a gente não pode permitir, por exemplo, né, vamos falar em um caso extremamente grave, que é um crime, pornografia infantil. Né? Então, obviamente, se uma plataforma permite que essas coisas aconteçam, ela precisa ser, obviamente, vigiada de uma forma completamente diferente para impedir que certas coisas aconteçam. Então, a gente precisa de responsabilização e dizer claramente na lei quem é responsável pelo quê. E, eventualmente, se uma empresa estrangeira, né, não quiser seguir a legislação brasileira, se o nosso país é soberano, ela decide o que nós queremos e o que é prejudicial ao nosso país também. Perfeito. E isso me lembra muito o caso do ex-Twitter, né, o X, o X, que foi banido, né? Enquanto você não estabelecer um escritório aqui no Brasil, não tiver um responsável local, vocês não vão poder operar. E muita gente usou a égide de estão caçando a liberdade, estão... Cara, se você não tiver o mínimo de regulamentação, se as regras que valerem aqui forem as de lá de fora e não as locais, como é que você vai dar o mínimo de equilíbrio nessa briga de forças pelo que é verdade e o que é uma fake news, por exemplo, uma exposição de menores, como aconteceu no Brasil? As pessoas acham, quando a gente fala de fake news, que isso está associado só com a questão política. Não é verdade, gente. Você pode ser vítima de fake news. Pessoas morrem por fake news, porque alguém disse que uma pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Imagina, por exemplo, que você está sendo acusado de um estupro, que é um fake news, você não cometeu, e as pessoas começam a espalhar isso por aí com uma informação falsa. Quem vai ser a vítima é você. Quem eventualmente vai ser lixado é você. Então, a gente não pode permitir que aquilo que não é verdade seja propagado.
e eventualmente as plataformas têm que ser responsáveis por tirar isso de circulação. Liberdade de expressão tem limite, obviamente também, porque inclusive você pode ser o ofendido, você pode ser a vítima de uma informação falsa. Aquilo que a gente conseguia manter restrito hoje é muito fácil propagar, se não tiver um mínimo de controle, né? E novamente, né, falando de soberania nacional, a gente precisa de tecnologia nacional, que é inovação. A gente precisa que as empresas nacionais consumam inteligência artificial nacional. Local. Porque isso vai manter a renda aqui, isso vai manter a tecnologia aqui. A gente vai poder, inclusive, atender demandas nacionais, que as outras não estão sequer olhando para essa demanda. Né? Eu lembro de um desses memes de Instagram, em que o rapaz chega assim na rua e tira uma foto com a moça do lado, e aí a inteligência artificial cria um vídeo na hora, eles dois se beijando. É uma brincadeira, é um gracejo, a gente acha legal ali a polêmica, mas imagina a consequência disso para num lar, né? Dentro de uma família, a sua esposa beijando um outro desconhecido na rua, e isso chegar no seu WhatsApp como uma verdade. Né? Peraí, quem é que se responsabiliza por isso? Peraí, é liberdade a qualquer custo, sacrificando as famílias e os direitos individuais das pessoas. Então, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Né? E aí eu aproveito já para até puxar um outro assunto aqui, falando dessa relação com a inteligência artificial, de setores como, por exemplo, a academia. Né? Como fica? O senhor que é um acadêmico e importantíssimo baluarte da inovação dentro da universidade, como é que fica o ambiente acadêmico com tanta inteligência artificial? É o fim dos TCCs? É o fim das monografias? A gente, obviamente, precisa tomar um pouco de cuidado, porque, obviamente, alguns vão demonizar a inteligência artificial. Né? A gente precisa lembrar que certas coisas, certas descobertas, não é a descoberta em si ou a tecnologia em si que ela é maléfica, mas o uso que se faz dela. Né? Então, dizer novamente, vamos acabar com essas coisas porque as pessoas vão usar para fins equivocados, o uso vai ser equivocado. Quem está errando, eventualmente, são as pessoas que estão fazendo uso. Né? Quem faz, eventualmente, um aluno, né, e aí pegando do lado acadêmico, do lado educacional, que não está só na universidade, está no ensino básico também, ou qualquer outro nível educacional, se eventualmente ele submete e diz que fez um trabalho que, na verdade, ele não escreveu, isso não acontecia somente na época da inteligência artificial. As pessoas já faziam isso, de copiar, pagava alguém, copiava uma coisa da internet, copiava de um livro, etc. E atribuía, o que a gente chama de plágio. Né? Nesse caso, em particular, a inteligência artificial é um caso ainda mais sutil do ponto de vista de legislação, porque no caso de plágio, inclusive, você infringe uma coisa chamada direito autoral. Né? Se alguém escreveu um texto, você pega o texto que outra pessoa escreveu e você diz que é seu, né? Você, na verdade, tirou o autor original e botou seu nome, isso é uma ofensa ao direito autoral, né? À propriedade intelectual. Mas se a inteligência artificial escreveu, a gente tem um problema que, na verdade, você não pode dar autoria, e a inteligência artificial ela não tem direitos autorais sobre o que ela produz. Porque a legislação diz que só quem tem direitos autorais são seres humanos. Nem os animais têm direitos autorais. Né? Então, a quem pertence aquilo dali? Né? E se o aluno eventualmente faz isso, né, e gera um trabalho, entrega para o professor daquela forma, dizendo que ele é... Isso é uma questão moral, uma questão ética fundamental. Claro. Né? Mas eu digo sempre para os educadores, não evitem, incorporem. Né? E uma dica que eu dou abram um debate com os alunos, né? Como algumas disciplinas, né? Algumas escolas, algumas matérias, professores fazem isso. Vamos fazer um debate sobre um assunto. Vamos pegar um tema da história, vamos fazer um debate aqui entre os alunos. Bota a inteligência artificial lá, o ChatGPT, para ser um dos debatedores. E coloca os alunos, inclusive, para rebater tudo que ele fala. Para dizer se o que ele está falando é verdadeiro ou se ele está falando é falso. Né? Para poder eles, inclusive, perceberem que vai vir algumas informações que são equivocadas. Quando a gente conhece um assunto, eu já fiz diversas perguntas para a inteligência artificial e ele vem assim, isso aqui está errado. Isso está errado. Mas por quê? Porque eu conheço o assunto. Então, um aluno que estudou, de fato, ele consegue, inclusive, rebater a inteligência artificial. Porque eles podem, inclusive, entregar trabalhos com coisas erradas dentro do trabalho. Por outro lado, também, a gente tem que parar para pensar. O que nós queremos que os alunos aprendam? Ele quer que eles cuspam o que já está escrito ou que eles tragam informações novas, compilações novas, análises, sínteses, correlações, comparações para além. A gente precisa repensar o sistema educacional à luz das ferramentas que estão sendo colocadas. Se a gente olhar para trás, né, e para quem é mais velho, né, os professores criticavam o editor de texto, porque corrigia automaticamente a ortografia. Uhum. E assim, não pode, porque está corrigida a ortografia e a gramática, o aluno não vai aprender. Ninguém mais fala sobre esse assunto. Né? Então, isso não é uma habilidade que a gente deseja nesse sentido. Então, a gente precisa, eventualmente, ter que pensar um pouquinho sobre essa questão também, né, da tecnologia e como ela, eventualmente, pode ser incorporada na sala de aula também para esse fim. Né? Então, repensar, né, a educação à luz da inteligência artificial é importante. Então, tragam
né, educadores, tragam para a sala de aula a inteligência artificial e incorporem ela no seu dia a dia também, para que elas eventualmente possam também ser parte dos seus debatedores, do seu criação de conteúdo, né, que você tem também. E nisso, as oportunidades estão abertas, né? Inclusive, por exemplo, eu vou pegar o caso da minha disciplina de empreendedorismo, que eu dou na universidade. Assim, eu incentivo os alunos, utilizem para ser o seu debatedor, para ser o seu diálogo. Ah, professor, eu não entendo muito do mercado. Né? Lancem a inteligência artificial, estabeleçam um diálogo, deixa ela consumir. Agora, eventualmente, se tiverem que entregar alguma coisa, digam qual foi a parte que foi criada pela inteligência artificial e que não foi. Porque se eu estou tentando simular o mundo real, no mundo real, o empresário, né, um empreendedor, eventualmente, ele vai ter também acesso a isso. E pode utilizar isso para, por exemplo, ajudar na sua pesquisa de mercado, ou para ter insights, para ter ideias, para debater e, eventualmente, tirar conclusões. Então, isso é uma ferramenta que existe no dia a dia, os alunos devem utilizar também para isso. Até porque a inteligência artificial, para nós empreendedores, principalmente para os menores, ela já surge como uma grande oportunidade de redução de custos. Hoje, para a gente produzir, a gente não precisa mais de roteirista para os nossos vídeos, né? Porque a gente já treinou a nossa inteligência artificial para que ela possa gerar bons roteiros, e hoje o nível de... Se eu olhar para 3 meses atrás, quando eu comecei a fazer roteiros com o ChatGPT, e olhar para hoje, a qualidade do roteiro já é muito superior. Melhor do que eu acho que eu poderia fazer. Perfeito. Então, isso é um fator bem importante. E por que eu estou trazendo o assunto da academia, né? Porque um dos fatores, e aí o nosso podcast fala sobre negócios, né? Então, um dos fatores que levam a empresas, por exemplo, a se instalarem numa região é a qualidade e o volume de mão de obra qualificada. Né? Se a gente olhar aqui, estamos em Feira de Santana. Feira de Santana é a 11ª cidade do Nordeste, né? Com mais centros universitários e centros de educação da região. Então, é um polo importante, um polo educacional importante, e isso representa mais mão de obra qualificada para o mercado, para as indústrias que se instalam por aqui. Aqui tem um centro industrial, né? Então, é importante que esse debate também da inteligência artificial esteja na pauta dessas pessoas que estão se formando e saindo das universidades para ou criar seus próprios negócios, ou desenvolver os seus negócios, ou trabalhar em grandes empresas aí que se instalam aqui na região. Perfeito. E eu vou dizer, não só no ensino superior, não só na universidade, a gente também tem que falar no ensino básico. Nós temos um projeto aqui na Bahia, né, que reúne diversos pesquisadores da área de inteligência artificial, não só daqui da UFES, mas da UFBA, do IFBA, da UNEB, da UESC, que a gente está construindo materiais didáticos para ensinar a inteligência artificial para os alunos do ensino básico, para poder eles entenderem melhor o que é esse mundo, porque essa próxima geração ela já está embebida nisso e vai continuar e vai ter que viver com isso. Mas entender o que está por trás, não ser um mero consumidor, mas também ser um crítico também dessas tecnologias e das suas repercussões, seus aspectos filosóficos, sociais e as tecnologias, como é que elas funcionam nos seus bastidores, minimamente, obviamente, ser um técnico 6 muito grande, também é parte. Né? E alguns outros países já fizeram isso. Colocaram nos currículos do ensino básico também para isso. Então a gente precisa preparar as próximas gerações. Né? E parte da discussão que a gente estava tendo antes, né, sobre velocidade, né, e preparar, eu acho que um marco extremamente importante quando a gente fala disso é a educação. Não tem como ser diferente. Porque senão uma parte considerável da população vai ser deixada para trás. Vão ter profissionais, gestores, comunicadores, jornalistas e assim por diante, que souberam incorporar isso, e outra parte que não soube. Vai ter alguém que eventualmente está arrancando mandioca, né, ainda no braço, e não incorporou uma tecnologia, essa pessoa nem sequer sabe mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não deixar ninguém para trás nesse processo, tentar trazer um maior número de pessoas para a nova virada, para a nossa tendência. Senão nós vamos ser atropelados e a gente vai ter um segmento da sociedade que sabe lidar com isso e um segmento que não sabe. Como é que a gente resolve isso? Educação. E é por acreditar nesse poder transformador da educação, a educação muda o jogo, que esse podcast existe. Porque aqui é um espaço, eu volto a dizer, de inspiração, de informação e educação empresarial. Né? Então, cada vez que a gente traz um convidado como o professor Ângelo Loula aqui, é para ajudar você que está empreendendo a fazer a virada de chave, a acompanhar o movimento, ou até para capitanear um movimento na sua cidade, no seu bairro, na sua região. E aí eu vou aqui caminhando para o final do podcast, agradecendo demais a presença do professor Ângelo,
e deixar um espaço aberto aqui para suas considerações finais e algum assunto que eventualmente a gente não tratou. E também deixar seus contatos, deixar onde é que a gente encontra o professor Ângelo Lola para a gente continuar falando de tecnologia, de inovação e empreendedorismo. Eu quero aproveitar, na verdade, esse momento final. Eu tinha ficado de vender meu peixe aqui, né? Inclusive comentar sobre empreendedorismo inovador. Tudo isso que a gente está falando aqui, sobre inovação, tecnologia, startups. Nós, enquanto Universidade Estadual de Feira de Santana, né, realizamos ano passado a primeira turma, né, a primeira seleção de um programa que a gente chama de Programa de Aceleração de Startups. O que é a ideia, né? Qual é a proposta? É que as pessoas que têm ideias inovadoras e precisam de aporte, né, e apoio para se capacitar e para desenvolver essa ideia, possam ter um ambiente produtivo para isso. Então, a gente realizou ano passado, tivemos 50 projetos que foram submetidos, selecionamos 30, foram acelerados, 25 finalizaram esse negócio. A gente já tem algumas startups que desse processo, que inclusive já estão bem sucedidas, conseguiram deslanchar, fazer captação de recursos, né, em alguns editais, participar de competições nordestinas, nacionais, e conseguiram também ser bem sucedidos. Isso deixou a gente muito empolgado, né, para que esse ano a gente fizesse novamente. O novo do nosso programa é Novatores. Quem quiser conhecer, nós estamos com as inscrições abertas, né, até o dia 20 de maio, agora de 2025. Né, e quiser conhecer mais informações, pode consultar nosso site, novatores.ufs.br, ou consultar o nosso Instagram, Acelera Novatores, né, que tem informações, as inscrições estão abertas, abrange não só Feira de Santana, mas também todos os territórios aqui vizinhos. Então, se você é da região de Alagoinhas, de Serrinha, de Cruz das Almas, de Amargosa, né, e esses territórios todos, Itaberaba, tal, a gente pega todos os territórios aqui vizinhos, a gente aceita projetos para participar dessa capacitação, que é voltado para poder oferecer, de um lado, mentoria, como você já comentou, a gente obviamente, né, aloca mentores, são sempre voluntários, o programa é gratuito, né, capacitação, a Fundação Wadawani, a Fundação Internacional, né, a gente está assinando essa semana um acordo de cooperação com eles, que eles vão entrar com a parte de capacitação, uma plataforma maravilhosa de apoio a esses empreendedores para construir a sua jornada, criação de valor, validação e etc. Inclusive com inteligência artificial incorporada, você pode perguntar qualquer assunto sobre empreendedorismo inovador, a inteligência artificial consegue responder. A gente está trazendo também a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado como apoiadora, o Hub Feira, que acontece aqui Feira, um hub de inovação, oferecendo espaço físico para esses empreendedores poderem ter seu local também. O Sebrae está entrando como apoiador também. E essa ação não é uma ação somente de execução somente da UFES, é também uma ação em execução junto com a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, assim como o Instituto Federal da Bahia também, o IFBA, né, que também entra como parceiro de coexecução, pela permeabilidade que a gente tem na região dessas instituições, para tentar trazer esses projetos. O projeto é aberto para qualquer área de conhecimento. Então, se você está na área de alimentos, na área industrial, na área de tecnologia da informação, na área de comércio, se você tem uma ideia inovadora, traga, a gente abraça ela, tem que participar do processo seletivo, oferecer algumas informações sobre o que é essa ideia, qual é o seu problema, que cliente é esse, quem é a sua equipe. Né? A gente passa a seleção e você pode ingressar nessa jornada de capacitação para acelerar seu negócio, para transformar ele em realidade. Né? Então, essa oportunidade está aberta até 20 de maio. Né? A gente conta, né, que esse podcast também ajude a chegar àqueles que têm ideias. Se você é um empresário que já tem um negócio, pode trazer sua ideia também. Não precisa ser um jovem na garagem. Na verdade, isso é um dos mitos que a gente tem. Né? A gente teve no ano passado tanto adolescentes, né, pessoas ali de 18, 17, 18 anos participando, assim como empresários já consolidados com mais de 60 anos, também entrando na mesma jornada e participando do mesmo processo, porque todo mundo está ali para aprender. Algumas pessoas que inclusive já se aposentaram também e que podem. Usam seu tempo livre para criar novos negócios. Também. Negócios na área de agro, negócios na área de comércio, então todas essas áreas, né? Negócios que vieram ano passado de Alagoinhas, vieram de Serrinha. Tivemos projetos submetidos de Pé de Serra para o nosso projeto também, para poder tentar ingressar também. Então, o projeto está completamente aberto, a ação está completamente aberta, né? É um programa gratuito, como eu comentei. Nossa ideia, nossa proposição é que, de fato, a gente ajude esse empreendedor, que se ele bater nas diversas portas tradicionais, talvez ele não encontre apoio. Mas no apoio, ele pode encontrar na universidade, com o nosso papel também no desenvolvimento econômico e social da região, a gente apoia essa iniciativa. Né? E o recado final que eu deixo é aquilo que a gente comentou e bateu muito, né? Não feche os olhos. Não feche os olhos para a inovação, não feche os olhos para a tecnologia, observe o que está acontecendo, porque isso pode ser a sobrevivência do seu negócio. Pois é, pessoal, e dessa forma, majestosa, aí a gente conclui mais um episódio do podcast Mais Negócios. Se você está me vendo aí pelo Spotify, já segue aqui o nosso perfil. Se é no YouTube, inscreva-se no canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha. Chegou até aqui foi porque foi bom demais, né não? Então, muito obrigado, professor Ângelo Lola, direto da UFES. Uma liderança aí na área de inovação, empreendedorismo e tecnologia. E eu espero que esse podcast ajude no desenvolvimento do seu negócio. Até a próxima.